estamos aqui para mais um Fun, Fresh and Free com o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. É um prazer ter-te aqui. Obrigado, o gosto é meu. Espero que essa previsão se concretize. Eu acho que, digo-te uma coisa, André. Eu em 2019, quando te vi, e o trabalho que fizeste de 2019 até 2020, eu acho que é inevitável e acho que tu consegues perceber porquê, não é? Ou seja, até às vezes pode ter dúvidas, pode ser difícil, mas olhando para o macro, para a forma como o mundo se está a desenvolver, eu acredito que tu sabes o que é que estás a fazer. É um bocado assim. Isto já aconteceu em muitos outros países diferentes, não é? Eu gostava de dizer essa cena porque acho que nunca ninguém te disse isso, não? É verdade, nunca ninguém me disse assim. Mas, sabes, mas é um bocado verdade. De facto, isto já aconteceu noutros países. Ou seja, desse ponto de vista, o que está a acontecer em Portugal com o Chega não é, digamos assim, um fenómeno único no mundo, não é? Mas eu gosto de acreditar que há aqui uma especificidade portuguesa. Que há aqui fenómenos que quer na mensagem, quer na forma de atuar, que são tipicamente portugueses. Eu não me imaginava a fazer, e eu gosto muito de acompanhar a política internacional, eu não me imaginava a fazer política em mais nenhum país do mundo, em nenhum outro cenário. Este é o meu país, é neste país que eu me imagino a fazer política, e eu acho que de alguma forma eu sou o produto, até pela idade que tenho, por pertencer a esta geração, sou o produto, sei lá, como é que eu posso dizer isto sem parecer muito pedante, não é? Ou arrogante, não é? O pessoal diz qualquer coisa, o pessoal diz logo que é arrogância. Não, aqui é mesmo convicção. Eu acho que sou o produto de uma certa Portugalidade, uma parte que ficou esquecida e outra que vem sendo cada vez mais, que se sente cada vez mais humilhada, mais distante. Eu gosto dessa cena, Portugalidade. O que é que queres dizer com isso? É uma espécie de depósito, que eu não fiz nada por isso. No fundo é eu ser a sequência de múltiplas gerações antes de mim, que gostam deste país, que amam este país, que têm uma forte ânsia de procurar a cultura e a história deste país, e eu tenho muito, eu leio muito e obviamente não sendo historiador nem professor de literatura, eu gosto de ir buscar tudo o que é português, e gosto de sentir que o que o Chega está a fazer é o produto de anos, talvez de séculos, de degradação da cultura portuguesa. Quando é que achas que começou? No século XVI, claramente. Com a morte de quem? Eu não queria apontar a morte de ninguém. Eu acho que... Porque podíamos apontar vários, não é? Não, eu diria assim. Eu se calhar declamava por Fernando Pessoa. Era isso. Fernando Pessoa podia ser, mas eu acho que a nossa decadência começou muito tempo antes. Portanto, não sei se foi na morte do Camões, do Dom João VI, mas eu diria quando morreu Dom Sebastião. Talvez, pode ser Eu acredito que tenha sido aí. Porque simbolicamente marca o início de uma decadência que Portugal nunca mais se conseguiu erguer. E sabes o que é que me custa muito hoje? É ver alguns filmes que são altamente comerciais e livros de história, e eu também agora por as minhas funções viajo muito, e quando vejo os nossos colegas europeus olharem para a história e falarem do século XV e XVI espanhol, nada me custa mais. Mas eu vou resolver isso, não te preocupes. Nada me custa mais. Estou aqui para resolver. A sério, era mesmo importante. Porque há aqui, eu não acho que seja aquele nacionalismo saloio, é mesmo orgulho de ser português. Não, eu acho que o único orgulho que eu tenho de ser português é antes do século XVI. É antes do século XVI. E nós vamos falar sobre isso. Mas eu antes queria deixar aqui o meu primeiro disclaimer, porque eu com esta entrada assim de pé juntos, o pessoal vai dizer logo que eu vou votar no Chega. Eu não voto em Portugal, certo. Portanto eu renunciei ao voto de Portugal. Eu nunca votei num partido em Portugal. Tive uma experiência de votação no Presidente da República. Eu quis experienciar como é que era votar, pelo menos uma vez na minha vida. Mas nunca votei num partido porque eu não acredito no socialismo. E estamos os dois? Não sei, porque eu quando olho de fora já vamos falar sobre isso, mas eu para mim não vejo muita diferença entre o Chega e o socialismo. É uma diferença muito grande. Vamos ver. Isso é 180 graus, mas já lá vamos. Vamos ver. Portanto, eu gostava de ser um bocadinho, só para contextualizar, porque assim, vejo muita coisa sobre André Ventura nas redes, não é? Eu não vejo televisão, mas muito que se passa na televisão vai para as redes, como é natural. Eu queria saber como é que foi. Temos a mesma idade. Eu acho que a nossa diferença deve ser. Tu nasceste em 83, tenho 40 anos, vou fazer 41 agora, daqui a uns dias. Pronto, eu nasci em março. Ou seja, um mês de diferença. Um mês de diferença. Não é? Uma coisa assim. Eu nasci no dia 1 de março. Só há uma diferença de nós, tu és mais rico que eu. Sim, exato. Mas tu és mais bonito do que eu. Obrigado. Mas uma coisa que o meu disclaimer tem a ver com o que é.
tem a ver com que eu tive muita gente que me pediu, eu quero André Ventura aqui, eu quero André Ventura aqui, eu quero André Ventura. E eu quero receber aqui, por exemplo, quem gostava de receber aqui também, se me puderes ajudar, era o Rui Tavares. Consegues dar? Pronto, dá-lhe a dica. Eu falo com ele e digo para ele vir cá. Eu acho que o pessoal tem medo que essa cadeira pique. Ser eu a aconselhar já vai ser o mau cartão de visita. Acho que ele já vai dizer, isto deve estar envenenado. Mas já tive aqui outras pessoas e já tenho gravações feitas de deputados de outras áreas políticas. Mas o meu disclaimer tem a ver com eu quero que as pessoas estejam abertas para ouvir. É isso que eu quero, ok? Para ouvir o quê? Eu queria saber um bocado de ti. É o que eu quero saber. Que é, tu, por exemplo, estudaste aonde? Estudaste em escolas públicas? Foste para o colégio? Como é que sempre foi? Escolas públicas. Eu estudei sempre na escola pública. Eu estive, enfim, tirando até à 4ª classe, que era uma cooperativa de ensino. A minha avó trabalhava lá, era cozinheira, lá na cooperativa. O que faziam os teus pais? O meu pai era comerciante, a minha mãe era secretária. Ok. Eu estudei sempre na escola pública, estive na escola de Oressa, que é uma escola, enfim, bastante conhecida para quem vive nos subúrbios de Lisboa, na zona de Sintra, de Mem Martins. Depois fui para outra escola pública, que era a de Santa Maria, na Portela de Sintra. E depois fui para o seminário. E no seminário passei para a Faculdade de Direito, que também foi pública. Tu foste para o seminário com 14 anos? Não, com 17. Não, aos 14 anos batizaste? Aos 14 anos batizei. Mas explica-me isto, como é que um puto na Igreja Católica decide-se batizar aos 14 anos? Tu não foste batizado quando eras bebê? Não fui batizado. Os meus pais não eram particularmente crentes, e eu aos 14 anos senti um chamamento verdadeiramente, ou seja, isto hoje não se pode dizer quase em público, mas eu digo porque é verdade. Eu sei, mas hoje nos meios, em muitos meios de comunicação não se pode dizer. Mas pode dizer porquê? Porque nós arredamos Deus do discurso público e entendemos que isso deve ser uma coisa quase fechada ao privado, mas aqui no privado é sempre dito com mau sentido. Guarda isso para não mostrares a ninguém, como se fosse uma doença ou uma ferida. E eu tenho orgulho nisso. Por isso é que eu disse que queria trazer Deus para o debate político. Não é para tornar o discurso político religioso. É para dizer que a religião, ou melhor, Deus fazem parte, ou devem fazer parte do nosso discurso. Eu senti o chamamento de me aproximar, fui ver, fui responder a esse chamamento. Pronto, e começou um percurso que nunca mais deixaria de ser. Exato, mas tu foste mesmo para o seminário, tipo estudar. Sim, aprendeste alguma coisa sobre a religião? Ou ainda estavas numa fase? Aprendi bastantes coisas, mas sobretudo, ou seja, aprendi muitas coisas teóricas, mas sobretudo aprendi a vida. Por exemplo, olha, digo-te uma coisa que eu não tinha tido a experiência: a vida comunitária, que no seminário me ajudou muito. Eu era uma pessoa muito fechada em mim mesmo, muito circunscrito ao meu universo. O seminário obrigou-me a viver com outros, a perceber os seus problemas, a partilhar as suas dores, as suas alegrias também, e a viver em comunidade. E obviamente aprofundou a minha fé bastante. Eu hoje sou uma pessoa de muita fé. Acho que a fé é fundamental na minha vida. Acreditas em quê? Acredito em Deus com toda a minha força. Mas que Deus é que é? No Deus cristão, no Deus de Moisés, no Deus de Jesus Cristo, no Deus que os evangelhos nos falam, e que acredito que transforma mesmo a vida. Não, isto não é uma coisa piedosa. Eu acredito mesmo que a fé muda a nossa vida. E sabes o que é que eu acho? Que só quem nunca teve a experiência da fé é que pode achar que o que estamos a dizer é uma coisa piedosa ou piegas. A fé muda mesmo. Eu mudei muito. Eu era uma pessoa. Eu uma vez dei uma entrevista, penso que foi ao Expresso, em que disse: se eu não tivesse sido Deus, eu hoje provavelmente seria um taxista em Mem Martins. Não é que isto seja mau, era capaz de ser bom, mas mudou de tal forma a minha vida que todo o sentido de missão que eu tenho hoje, ou muito dele, tem a ver com Deus, e eu assumo isso. Mas hoje, porque eu identifico muito com isso. Ou seja, para mim Deus é o centro da minha vida. Eu digo que uma vida que não é para ser para servir não vale a pena ser vivida. Eu costumo dizer, se é para viver para mim, prefiro morrer agora. Exato. É a minha forma de pensar. E o pessoal vai achar estranho, não é? Mas compreendo, porque é também uma forma, digamos assim, de serviço, de sacrifício. Isso. E eu senti algumas coisas que me perturbaram um bocado sobre a tua personalidade, que é, principalmente quando tu dizes uma coisa numa notícia, que tu és um católico, suponho, não é? Sim. E tu dizes numa notícia no rádio, ainda hoje me lembro, só para veres o impacto que isso teve em mim, porque és um português, sabes? Sim. E eu estou habituado a estas coisas mais no estrangeiro, em Portugal não estou muito acostumado. E ouvir um católico dizer: este Papa tem prestado um mau serviço ao cristianismo, de alguém que está à procura de votos para ter sucesso, Sim. eu posso dizer, eu disse assim: what the fuck? Sim. Tipo, este gajo é maluco? Foi o que eu pensei. Não foi uma coisa popular de se dizer, mas era aquilo que eu sentia.
E achei que devia dizer na altura, e hoje volto a dizer, se me perguntares aqui, Continuas a dizer? continuo a dizer. Tu és OG. E não acho Tu és OG. não dá votos, de facto. Não dá votos nenhum. E o Quer Papa, dizer, eu acho que não dá. O Papa, não dá. O Papa Francisco conseguiu uma coisa de facto notável. Quer a esquerda, quer uma parte da dita direita, gostam todos do Papa Francisco. E na Europa, então, de forma maioritária. O que é um mau sinal. As pessoas agora não compreendem isto, um dia É compreenderão. um mau sinal, porque É um se mau tu sinal. não tens nenhum, se tu não dizes que se tudo é bom, Claro. nada é bom. Exato, e todos os inimigos do cristianismo e da civilização cristã adoram isto, porque é o Papa bonzinho com todos, é o Papa bonzinho para a nova moda padrão LGBTI e à cultura woke, é o Papa fantástico para... Sim, mas eu acredito, e tu também deves acreditar, como cristão, que tu tens tolerância por todas as Claro, pessoas. mas isso não tem nada a ver com isso. O Papa Francisco optou... Olha, eu dei este exemplo, mas acho que... Mas tens ou não tens? Acho que tenho, evidentemente. Ou seja, se tivesse, por exemplo, alguém na tua família que, por exemplo, tivesse uma orientação sexual diferente. Vivesse de uma forma diferente. Não me perturba nada. Não me perturba nada. Tenho total tolerância para com essas pessoas. Então, mas a questão é... Mas uma coisa diferente é dizer assim, isto é o certo, este é o caminho certo. Exato, E é isso isso concordo. que temos que percorrer. Isso é que é a diferença. E o Papa, quando diz, bom, está tudo bem em receber o Fidel Castro, mas não está tudo bem em receber o Salvini, porque tem uma posição diferente sobre a imigração, isto é o que a esquerda gosta, isto é o que a nova matriz civilizacional gosta. Claro, mas diz-me uma coisa, tu concordas que nós devemos... Agora tu estás sempre contextualizado na estrutura cristã, não tens hipótese. Claro. A menos que mudes de ideias agora. Não muda, é a minha e é assim, é nisto que eu acredito. Ok, eu também é nisso que acredito, portanto, eu identifico muito com isso. E às vezes pode parecer incompatível às pessoas algumas coisas que eu digo e algumas coisas que tu possas dizer também. Por exemplo, eu também digo que, eu tolero absolutamente a homossexualidade. Para mim, não há dimensão. Se eu acredito num Deus, acredito que existe pecado, não há pecados maiores que outros, é tudo do mesmo nível. Tipo, pegar aqui e roubar nisto ou ser homossexual não há diferença nenhuma. É a minha visão da teologia cristã. Mas isso estás a referir ao pecado. Estou a referir ao pecado. Exato. E é uma questão teológica. Mas o que eu estou a dizer é, além disso, não é? Eu consigo perceber que traz prejuízo para a sociedade. Claro. E posso dizer, eu acho que é mau por causa disto. Ou acho que é bom por causa disto, não é? Mas se nós formos falar do bem e do mal, não é? Logo a próxima pergunta, e tu deves ter formação nesta área, porque vens de direito, não sei se te ensinaram isso na escola, mas onde é que está então a objetividade moral, não é? Se não existir Deus, onde é que está a objetividade Deixa moral? de haver qualquer referencial, passa a ser um referencial de uma moralidade imanente, que os filósofos chamam-lhe moralidade imanente, que é uma espécie de uma moralidade imanente à natureza, não é? E temos vários que falavam sobre isto. Kierkegaard e mesmo Kant falava sobre isto. Mas não fala dessa forma assim. Mas o que eu quero dizer é, quando Deus sai do nosso universo, Exato. mas só percebe isto quem tem fé. Eu o acho bem que e o não. mal tornam-se... Eu conheço muitos filósofos que acreditam que não existe objetividade moral. Mas eu acho que é a objetividade moral. Eu acho que o bem é o bem Mas e o mal achas é o mal. porque és crente. Exato. Porque Senão- sem Deus não há. Sem Deus não há, isso que eu estou a dizer. Se tirarmos Deus do discurso, não é política, é do discurso da narrativa. Isso. O bem e o mal tornam-se meros Opiniões. opiniões, tornam-se tudo relativo e subjetivo. Nós não é? vamos sentar-nos aqui, e este grupo de pessoas estão aqui, e vamos dizer o que é bem. Eu acho isto. E outro vai dizer, eu acho aquilo. Por isso é quando discutimos a eutanásia, por exemplo, mas é um dos exemplos só. Uns dizem assim, bom, eu acho bem por isto e por aquilo. Eu acho mal por isto. Mas se só usarmos argumentos pragmáticos, eu acho mal porque não há cuidados paliativos. Dá a ideia que se houvesse então já era bem. Exato. No mero discurso formal, Estou a perceber. terreno, nós podemos dizer assim, quem acredita percebe que a vida é tão importante e é tão central que retirá-la, anulá-la, humilhá-la, espezinhá-la, diminuí-la é sempre mau. Exato. Curiosamente, estes valores que são os valores da sociedade ocidental são todos cristãos. Sim, Não porque é? a nossa matriz é judaico-cristão, só que Exatamente. hoje alguns não querem perceber isso. E portanto, quando eu digo que o Papa presta um mau serviço, é porque está a dar armas àqueles que defendem há muitos anos que a matriz não devia ser judaico-cristã, devia ser outra coisa qualquer que nunca foi. Só que a Europa milenar é judaico-cristã. Isto não quer dizer que todos tenham que ser católicos nem cristãos. Não, a nossa matriz exato, cultural cultura, exatamente. é judaico-cristã. E o impacto que teve no mundo. Evidente. Não é? Porque nós, quando chegámos a outras civilizações, havia o sacrifício de crianças. Claro. Ou seja, é assim que o mundo A funciona. escravatura, que hoje nos dizem Exato. que nós levamos, em África já havia escravatura antes de chegarem os europeus. Já havia escravatura. Não, quem nos vendia os escravos eram os africanos. Já havia escravatura. Exato. A escravatura em todo o mundo. E as pessoas dizem, hoje devemos penitenciar-nos. É evidente que houve episódios da nossa história que nós não nos revemos. Exato. Mas quem é que acabou com a escravatura? Foram estes mesmos europeus. Exatamente. Foram E é estes preciso mesmos ter europeus. atenção que, por exemplo, Paulo fala justamente na escravatura. Claro. A dizer que
era bom que não houvesse escravatura. É evidente, não porque é? o homem todo deve ser livre. Exatamente. Mas uma coisa é o era bom. Mas demoraram. Outra é o que é. Mas a sociedade ocidental demorou 1700 anos a resolver o problema. Mas mesmo assim, foi o ocidental Mas que mesmo resolveu. assim foi ocidental. Não foram os outros. Não foram nem os asiáticos. Não, porque hoje, Nem os hoje africanos. existe escravatura. Evidente. E se fores ver, não é nenhum ponto ocidental. Evidentemente. Não é? E continua a haver escravatura lucrativa. Lucrativa. E de zonas que nos acusam a nós e que nos pedem para pedir desculpa pelo nosso passado. que não eu tem não peço desculpa pelo nosso concordo passado. contigo. Eu tenho muito orgulho do nosso passado. Nunca Tu vou não pedir tens desculpa que- pelo nosso Eu passado. acho que tu não tens de pedir desculpa porque não fizeste. Mas mesmo os nossos antepassados não têm que pedir desculpa. Mas tu também, nem eu nem tu, temos legitimidade para pedir desculpa Sim, por causa não deles. faz sentido, na Ou seja, verdade. vou eu dizer para pedir desculpa por causa do que o meu Quando avô hoje se vê fez. líderes políticos dizer assim, eu peço desculpa pela colonização. Mas que disparate é que isto faz? É um disparate. Estamos a dizer assim, olha, eu peço desculpa por um ano passado meu de há 500 anos. Yeah. Num mundo completamente diferente. Olha, Exato, faz um adjornamento que é como se naquele mundo fizesse algum sentido Claro. não haver escravatura. Não fazia. Miguel, hoje alguns dos nossos grandes heróis que todo o mundo louva e inclusive é a cultura de esquerda, Winston Churchill, por exemplo, conhecido por ter derrotado os nazis e o fascismo, não só defendia o colonialismo, como chegou a defender até a eliminação de algumas raças. Exato. Porque era o contexto, era o momento da época. Exato. Não é? E há uma coisa que nós temos que saber, e eu acho que toda a gente sabe: ninguém é perfeito. Exato. Nem eu, nem tu, Ninguém. nem ninguém do passado, nem ninguém do futuro. E A no, não futuro, ser- e no futuro dirão o mesmo de nós os dois. No futuro dirão de nós os vão dois. dizer, e vão dizer que nós éramos os animais. Sim, e temos que pedir desculpa. E os nossos antepassados Exato. e os nossos descendentes Eu digo tiveram. já aos meus descendentes que não podem pedir desculpa por mim. Eu, como ainda não tenho, não posso mas acrescentar está aqui isso. gravado. E de pedir desculpa por outros. Aqui eu não peço desculpa a ninguém. Estou a brincar. Essa fica para a memória futura Mas já, para fica. eles não usarem. Não usem. Ou seja, eu fiz as minhas cenas, a responsabilidade é minha. Evidentemente. Ponto final. Não é? A questão aqui é. Mas isso foi uma coisa que mexeu comigo e me mostra um bocado. Eu senti um bocado man in a mission. Vou-te dizer. E quando eu comecei a ver o teu mindset, o aproveitamento intelectual do que se está a passar lá fora, a manipulação a manipulação dos zombies e a forma como manipulaste, tu conseguiste pôr a comunicação social toda a trabalhar para ti. Contra mim? Não, a teu favor. Eu digo-te uma coisa: eu nem sei se o Mike Billings fazia melhor que aquilo, porque o trabalho que tu fizeste foi impressionante. Temos bons políticos, o Costa é hábil. é muito hábil, o Sócrates é brilhante, talvez o melhor. Eu agora estou a ver se tu vais conseguir ser melhor que o Sócrates. É um brilhante aldrabão, mas é um brilhante. Mas é brilhante. Sim, temos que admitir, com uma capacidade impressionante, e eu acho que ele ainda vai ser Presidente da República. Melhor, quem o vê e ouve, parece que todos lhe devemos dinheiro. Atenção, eu não Isso sei o que é que ele evidente. fez. Eu não sei o que ele fez, não sei a história. Será a justiça. O pessoal faz julgamento público, que aqui em Portugal é uma coisa que está na moda. não é? Mas é assim, Miguel, eu vou dizer uma E depois coisa. os políticos dizem todos: a justiça, o que é da justiça? Exato. Não, eu não concordo muito com De essa facto, género. o Sócrates só nota uma coisa, que me parece evidente: é a forma como enriqueceu sem explicação, tendo tido funções públicas. Pois. Porque assim, tu, como empresário, se enriqueceres, trabalhaste, fizeste Está tudo por isso. documentado. Agora, eu sou político também. Quando eu vejo políticos a construírem palácios ou ter, eu pergunto-me: onde é que eu falhei na vida? Pois, Não é? e ele fez palácios, ele fez casas. Eu andava em França a fazer casas, não sei de quê. aquelas coisas, ok. Mas é o mesmo que esta história do Montenegro agora. Eu não sei se o Montenegro cumpriu leis ou Mas não. em Portugal não acho que está um bocado o julgamento público. Não acho que está assim E uma nós coisa azeda. até podemos discutir se às vezes não vamos longe demais. Mas há uma coisa que eu acho estranha, e tenho que dizer. Eu também. Mas não é só isso. Segredo de Justiça está tudo na televisão. Mas isso já se sabe como é que é. O segredo funciona só contra as pessoas, não é? Na maior parte dos casos. Mas sendo eu acusado muitas vezes de fazer esta coisa populista, de dizer são todos iguais, a verdade é que eu tenho que te dizer, e ficará ao juízo de quem nos está a ouvir, que eu acho muito estranho. Isto não é dizer eles são culpados necessariamente, mas eu acho muito estranho pessoas que têm a mesma profissão que eu, portanto penso eu ganharão o mesmo que eu ou pouco mais noutras funções políticas. Isso. Ganha-se isto, e muito bem, porque já ganhamos mais do que a maior parte da população. De repente vejo-os a terem investimentos de milhões ou de centenas de milhares de euros que para qualquer político Sim, é impossível. não faz sentido, Ora, como não é? é que aconteceu? Só pode ter acontecido de uma forma, Miguel. Ok, estou a perceber. Foram buscar dinheiro a algum lado. Exato. E portanto é isto que temos que dizer às pessoas, isto não é justo. Portanto, neste caso que estivemos a ver do Montenegro, o que eu me pergunto é onde é que o homem foi buscar dinheiro para 6 Mas andares? sabes o que é que eu um palácio de sinto? 6 Eu andares. sinto que os portugueses dizem assim: se não fosse ele seria outro. Se fosse eu seria outro. Estás a ver o mindset? Percebo. Eu sinto muito esse Eu mindset. também em sinto Portugal. na rua, mas não é verdade. Eu costumo dizer-lhes isto. Ou seja, tu não concordas com isso? Não, eu digo sempre Tu, por exemplo, há aquela coisa de, por exemplo, tu tens dinheiro. Tu não achas que era legítimo o governo dizer de onde é que vem este dinheiro? Perguntar? Eu acho legítimo. Ou as autoridades, nesse caso? Eu acho que aos políticos isso é legítimo. Mas mesmo aos cidadãos. Aí Porque é- assim, porque é que tu não, se tu ganhaste dinheiro
como é que tu não tens forma de provar como é que ganhaste dinheiro? Claro, é porque tem mão escondida por trás. Sabes o que eu quero dizer? Mas é o mesmo que eu digo dos políticos. Não é? É evidente que se pode dizer assim, bom, não é a pessoa que tem que justificar, é o Estado que tem que justificar. Eu não concordo. Isso é a Eu parte... acho que se nós vivemos aqui em comunidade... Mas, não é? Miguel, é um raciocínio puramente jurídico. Quer dizer-se assim, por causa da presunção de inocência, quem tem que provar é o Estado. Pronto, ok. Jurídico. Outra coisa é politicamente. Exato. Politicamente, eu chego, perguntam-me assim, olha... E socialmente. E eu como O preço político... do Ferrari, eu como não é? político decido comprar um Ferrari. Eu como cidadão, é legítimo, não é? Decido. Então as pessoas não têm que perguntar como é que este tipo compra um Ferrari sendo deputado. Onde é que foi buscar o dinheiro? E eu aí posso dizer, pá, a minha mulher é rica, o meu pai é rico... Mas isso seja o que for. não é possível então fazer isso. Os políticos, não é? Eles não têm que dar aquelas declarações de onde é que vêm os rendimentos. Tem uns, ainda agora temos tido essa polémica com o caso do líder do PSD por não a ter entregue e por não a ter atualizado, mas é obrigatório. Nós sempre que atualizamos o património, temos que atualizar. O que devia também ser questionado é onde é que se foi buscar o dinheiro para fazer aqueles pagamentos e para se comprar aquelas coisas. Isso não é preciso Não, justificar? porque só é a partir do momento em que tu te tornas político. Portanto, antes não. Antes não dizes de onde é que veio aquele dinheiro que tu já tinhas, não é? Ok, tu podes chegar lá, eu tenho X. Tenho 6 milhões, pronto, tenho aqui no banco. E ninguém vai ver se tens milhões. ou não. Ou tens de provar que tens. Não, só os jornalistas é que devem e podem fazer Mas esse eles não podem ir ao trabalho. banco, eles não conseguem. Não podem e não devem. Nem conseguem. Nem conseguem. Não é? Por isso é que temos o que temos. Este sistema, isto só favorece aqueles que querem Mas tu manter achas que tudo. devia ser assim? Achas que Miguel, sabes o que é que eu acho que acontece na política portuguesa? Sempre que há um caso destes, como do Montenegro, ou do Pedro Nuno Santos, ou do Sócrates, há sempre, sobretudo os dois partidos, vêm dizer, vamos fazer aqui uma mudança. E dá a ideia às pessoas que agora é que vai mudar tudo. E é aquela velha regra, que é preciso mudar alguma coisa para que tudo fique igual. Exato. Mas diz-me uma coisa, se vocês fossem eleitos, não é? Tu mudavas? Eu deixo aqui a quem está a ver deixa aqui. este compromisso. Deixa aqui. Que vamos exigir... Mas uma coisa objetiva. Vamos exigir de todos os políticos, todos, que demonstrem de onde é que o seu património vem, se Ou ele seja, é legítimo eles ou vão não é ter que legítimo. documentar, vão ter que apresentar documentação onde provam a legitimidade do seu Exatamente. património. E que pode ser muito. Mas pode tem ser que ter coisas do legitimidade. tipo, a minha mãe deu-me 10 milhões? Bom, se essa for a verdade, agora... Mas repara, mas então a mãe teria que E a justificar. mãe como é que foi buscar esses 10 milhões? É, Não é? tem que- Claro tem que podemos entrar numa cadeia em que o avô depois lhe deu, o bisavô também lhe deu e todos lhe deram. Mas isso significa que tens de uma família rica. Mas pelo menos tens que ter uma transferência. Exato. E Não tens de ter... pode ser a minha mãe deu-me 10 milhões E de não há banco. muita gente em Portugal que tenha 10 milhões. Portanto, há de ser um caso ou outro. Isso. Se todos os políticos começarem a Ou dizer seja, que lhes deram resolves 10 quase milhões, tudo, não é? pá, as pessoas terem que dizer Mas fica aqui a dica. de certo? onde é que vem a sua vida. No fundo é dizer aos portugueses isto. Eu estou-me a candidatar a um cargo de primeiro-ministro. E há muita gente que diz, mas porque é que querem saber agora que dinheiro é que o homem tem, que carro é que ele tem? Por uma coisa importante que ainda hoje vi num jornal. É que quem se candidata a primeiro-ministro tem que mostrar às pessoas que tem o perfil de alguém que não tem nada a esconder. Sim. E que teve uma vida, deste ponto de vista, séria e capaz de justificar os rendimentos que tem. Tu achas isso? Eu acho que os portugueses não precisam disso. Eles não querem muito saber disso. Pronto. Eu acho que eles estão mais interessados em saber quanto é que a minha reforma vai aumentar. Pronto, esse é o problema, mas esse é um problema da nossa cultura política. Porque somos pouco exigentes. Depois não nos podemos queixar quando vemos os casos na televisão. Depois, Eu também acho que não se podem queixar. Então, vemos assim, depois, olha, o tipo afinal tinha não sei quanto na Suíça. E ficamos todos, tinha não sei quanto. Mas quando se devia ter feito o escrutínio, não se fez. Exato. Portanto, eu acho mesmo, claro que alguns vão sempre dizer que isto é populismo. Nós estamos a candidatar-nos a um O que é populismo? Hoje qualquer pessoa que exige qualquer coisa é populismo, não é? Qualquer pessoa que é? Que se pede, que exige escrutínio, que exige... está a ser populista. Mas, por exemplo, porque as pessoas dizem que tu és populista. Sim. E eu de fora vejo assim... Ó, Miguel, posso dar um exemplo, só sem te interromper muito, que é este. Diz. Diz-me se isto faz algum sentido. E tenta ver, estou-te a pedir a opinião honestamente. Honestamente, eu só digo a Tens verdade. um tipo, eu estou a sei, cagar. por isso é que eu te estou a perguntar. Tens um tipo que trabalha, sei lá, como ministro das infraestruturas. Enquanto ministro ou secretário de Estado, uma coisa qualquer, ele decide alocar uma série de verbas públicas para empresas públicas que vão construir pontes, normal, infraestruturas, Isso. pontes, coisas desse género. E também a empresas privadas que estão em parceria com o Estado, as chamadas PPPs. E portanto aloca a umas uns milhões e tal. Muito bem. Há um dia que ele deixa de ser ministro, todos deixamos a política um dia, e ainda bem, ninguém se perpetua nos cargos. Exato. O tipo onde é que vai trabalhar? Para aquelas empresas para onde alocou aqueles milhões. Há alguns que me dizem, bom, ele tem mérito, ele conhece os assuntos, pode ir para lá trabalhar. Eu digo que um governante que deu dinheiro dos contribuintes para uma empresa em não sei quantos milhões não pode ir para lá trabalhar. Tu achas que não pode ir para aquela, mas pode ir para outra? Pode ir para uma que nunca tem tido relação com o Estado. Eu reparo, eu se tivesse aqui um funcionário na Prozis que decide centenas de milhões e ele saísse da Prozis e fosse trabalhar para alguém que comprava cenas, que a Prozis comprava cenas, eu ficava com uma cabeça de caraças. Acredito que sim. Eu dizia, eu fui roubado. Miguel, e agora... Era o que eu dizia. E tu dizia, não, é inocente, eu dizia,
eu fui roubado. Claro, porque É o que eu sentias senti. essa suspeita. Mas é legítimo, não é? Então porquê é que não sentimos em relação a estes políticos? Eu sinto. Agora os outros Mas não porquê é que a sei. lei não muda? A lei não mudou porque os portugueses não querem. Então, Portanto, depois não se podem queixar. eu também acho que não. Eu estou de acordo contigo. Ou seja, eu deixei de viver em Portugal por alguma razão. Não foi porque isto é o país mais fixe para viver. Acredito. Ou seja, Mas tenho pena que pessoas como tu tenham que deixar de viver em Portugal, percebes? não temos que deixar, porque quem tiver muito dinheiro vive muito confortavelmente aqui. Mas quem eu não- só deixo de viver aqui porque eu sinto-me desconfortável com o sistema. Perturba-me. Se calhar tem a ver com a minha veia cristã, que eu não gosto de ver certas coisas acontecer. Eu, quando estou nos outros países, os países estão a ser administrados da maneira que tiverem. Eu nem quero saber. Estou relaxado. Percebes? Aqui sinto esta... Então, mas, Miguel, que sentido faz? Que sentido faz? Tu tens 40 anos, não é? Como eu. Nasceste em que parte do país? Nasci no Norte, em No Braga. Norte, em Braga. pronto, nasceste em Braga. És rico, mas foi pelo teu investimento, pelo teu trabalho. Está tudo documentado, Pronto. quem quiser ver. Não, és rico, o que é bom. É bom para Portugal e é bom para os portugueses. Ora, faz algum sentido que tu que tu queiras ir ou sintas vontade de ir embora e que estejamos todos os dias a importar gente que não nos traz nada de bom para o país. Isto faz sentido. A minha saída, acho que é mais preocupante saírem jovens qualificados. Eu acho que ainda é pior. Evidente. Eu acho que não faz sentido, nós vamos falar sobre isso. Ok. Mas mais alguma curiosidade sobre a tua pessoa, que era, tu quiseste ser padre, houve uma altura que quiseste ser padre, e diz aqui que abandonaste por te teres apaixonado. É verdade? É verdade. Se tivesse uma religião que não que pudesse casar, Sim, os protestantes, por exemplo, que- se calhar tinha sido. sido um bom Uma boa pastor. questão, nunca me puseram essa questão. acho que tinhas um impacto bom depois tu tens uma retórica espetacular. Porque depois tu foste para a universidade E, tipo, na Faculdade de Direito da Universidade Nova. e tiraste 19, que é uma nota razoável. Tirei uma média Não de é? 19 valores. É uma nota boa. É, mas também eu tenho que dizer isto. Não é agora para eu nem mostrar falsa humildade, nem menorizar, mas também tenho que dizer isto. Eu saí do seminário em circunstâncias muito particulares, numa grande luta comigo próprio. De fé, enfim, pessoal, relacionado com essas questões que referiste, amorosas, tudo. Próprio daqueles anos, 18, Lógico. 17, 18, 19 anos. E eu vivi a minha faculdade praticamente enclausurado. É verdade que as notas foram muito boas, mas eu foquei-me a 100% naquilo. Eu só fazia aquilo, eu só queria fazer aquilo e queria ser o melhor. Portanto, se me perguntasses hoje assim, valeu a pena? Foste o melhor? Bom, eu fui um dos melhores alunos da faculdade. Houve alguns ali. Mas houve outros alunos muito bons também. Porque havia a Universidade Clássica onde as notas eram um bocadinho mais... Eram mais baixas do que na nova. Porque Mesmo assim é uma nota a espetacular. nova já tinha um É uma modelo nota incrível. um bocadinho mais anglo-saxónico de Exato. ensino. Mesmo assim é uma nota Mas se me espetacular. perguntasses hoje, valeu a pena? Obviamente, vale sempre a pena empenharmos a estudar e ter o melhor. Vale a pena isso, Agora, o perdi esforço. também algumas coisas que eu gostaria de ter vivido naquela idade e que não é aos 40 anos que vou viver. E hoje, se olhasse para trás, havia coisas que eu gostava de ter feito, ter vivido mais a Sei que universidade. tu não saías... Não, praticamente não. Não há um colega meu ou amigo meu que possa dizer que eu tinha uma grande vida ou noturno ou Tu fora. eras um gajo mesmo esquisito. Eu vivia numa igreja, que era a igreja de São Nicolau. vivias na igreja? Vivia na igreja de São Nicolau. Tu és um gajo estranho. Fiz lá o curso todo e ali empenhei-me a 1000% a fazer o curso. Hoje, gostava de me ter empenhado como me empenhei, mas gostava de ter vivido outras coisas que, não, Claro, que eu acabei por compreendo. não viver. Casaste com que idade? Ora, eu casei-me em 2016, portanto, eu Casaste tinha 33 anos. 10 anos Tinha depois 33 de mim. anos. Exato. Muito bem, não tens filhos ainda? Não tenho filhos ainda. Queres ter filhos? Gostava de ter Muito ter bem. filhos. Quantos é que gostavas de ter? É os que Deus me quiser que eu tenha. É os que Deus Excelente, quiser que eu excelente tenha. resposta. Eu por acaso tive 3 e cansei. Já não queres mais, Até não para os ricos é difícil. é? Imagina Imagina para quem não é Imagina rico. para quem não tem dinheiro. Foi esquece. É isso mesmo. Tu, pelo meio, depois foste fazer o doutoramento, parabéns por isso, foste para o estrangeiro, não Para a é? Irlanda. Aprendeste alguma coisa no doutoramento? Aprendi, claro, aprendi. O doutoramento já é uma fase diferente, já temos noutra maturidade. Contribuis para o desenvolvimento? sim. O teu doutoramento era sobre o quê? Era sobre processo penal, modelos de processo penal. Exato. Sobre os modelos de processo penal no combate à criminalidade organizada. Muito bem. E aprende-se sempre bastante, não é? Convives com outras culturas, eu nunca tinha feito do ponto de vista jurídico, tinha estado um ano em Erasmus em Salamanca, mas nunca tinha estado assim muito tempo e em profundidade. Mas a Irlanda é o sistema jurídico anglo-saxónico? É É diferente? É completamente diferente do nosso, por isso é que eu quis ir. Eu tinha duas hipóteses, ou Irlanda ou Estados Unidos, eram uma das duas Exato. hipóteses. Apesar de tudo, a Irlanda era mais perto, para quem não tinha muitas posses financeiras também, como era o meu caso, era mais acessível. Ok.
e acabou por ser, tive uma bolsa da FCT, fiz o doutoramento, pronto, e depois o resto foi a minha carreira cá já em Portugal. Ok. Eu depois via-te... Mas nunca pensei ficar fora, e também queria dizer isto, apesar de ter tido essa hipótese, naturalmente já estava numa fase de ensino muito avançada, quis sempre voltar, mesmo ganhando menos, achei que era importante dar este contributo ao meu país. Hoje, se calhar, muita gente preferiu que eu tivesse ficado fora, porque é que o tipo não ficou lá fora para sempre, mas eu achei que era importante dar ao meu país um contributo, porque o país, apesar de tudo, deu muito, como eu disse, andei sempre na escola pública, e portanto o Estado, de alguma forma, ajudou-me a ser quem sou, a comparticipar aquilo que eu sou. O Estado e a Igreja, aliás, é curioso, estas duas entidades hoje tornaram-me quem eu sou. Eu devo muito, quer ao Estado português, quer à Igreja portuguesa, aos portugueses em geral, e hoje estou, no fundo, a dar-lhes de volta aquilo que eles também me deram. Não é? Muito interessante. Pelo meio, tu foste então para comentador de televisão, porque gostas do Benfica, não é? Gosto. Eu vou dizer, eu conheci-te na CM, eu sou, agora não, porque não vejo, mas eu era muito grande fã da CM. Eu chegava assim, depois do meu trabalho, há muitos anos atrás, punha na CM, vocês a falar e o meu cérebro estava de molho. Eu vou dizer, eu não estava a ouvir, eu não gosto de futebol. Mas estavas só a ver a luta. Não tens noção, eu não gosto de futebol. Eu não vejo sabes quantos jogos de futebol eu vi nos últimos 24 meses? Zero. Então vias aquilo só para te animar. Não, a minha mulher não gosta de futebol. Ela não vê um jogo de futebol. Se tu tens a noção do que é duas pessoas que não veem futebol, punham na série de TV e ficavam assim, a adormecer? Não, porque aquilo é ter o cérebro de molho. Percebes o que eu quero dizer? É incrível. Eu achava e diverti-me muito. Nunca me tinham dito. Mas eu disse isto lá na CM. Eu quando estive lá disse ao pessoal da CM e chamei o pessoal, estava lá o pessoal Mas sabes que me deu também uma grande escola, claro, para além de amigos com que fiquei, eu gostei muito de trabalhar em melhorou televisão. muito a tua capacidade retórica, não é? Muito, para além de aqueles debates, foram uma escola de... Imagino. Repara, eu antes de começares a fazer este podcast, treinei-me. Pois. Como é que eu fiz? Eu fiz um podcast interno e então fiz 20 podcasts internos sem script antes de começar a fazer isto. Para treinar. E eu não tenho script, eu tenho aqui umas perguntas. Há muitas vezes eu tenho perguntas em que nem faço uma única pergunta, porque não é preciso, porque a comunicação é muito mais interessante. Não, foi uma escola incrível. O mundo, as pessoas não têm noção. Ajuda, ou treino, não é? O treino e do que é. A primeira vez que eu me sentei num estúdio de televisão, hoje em dia, sabes uma coisa curiosa? Aquilo que eu mais gostei, eu gostei muito de ser professor, que sinto muita falta de ser professor, que eu gosto de dar aulas, mas desde o início, e penso que as pessoas que trabalharam comigo em televisão podem dizer isso, onde eu estava como peixe na água, onde eles sentiam que eu estava, que eu se pudesse, ou se pudesse não, se fosse necessário, eu passava 24 horas no estúdio de televisão. A sério? Eu gostava mesmo, eu gosto de comunicar, gosto de bater, gosto... E tens mostrado que tens um bocado de jeito, não? E gosto muito. Um dia que a política acabe para mim, porque acaba para todos, e um dia o meu tempo também chegará ao fim. E também queres ganhar dinheiro? Sim. Acreditas que nem é isso? Estou a ser sincero. Mas um dia não querias ganhar vou precisar de dinheiro para me manter na vida. Mas onde eu gostava Quando precisas ganhar dinheiro, fala comigo. Não, porque eu estou a falar a sério. Sim. Tu tens duas características que são normalmente não se encontram na mesma pessoa. Que é, tu és uma pessoa inteligente, já deves ter reparado, não é? Fizeste a universidade e tal, visto que os outros se calhar não eram tão inteligentes como tu, notaste a cena, não é? Alguns não eram, não? Alguns não eram e chegaram mais longe, o que mostra o país que temos. Exato. E também és esperto, que é uma característica diferente. Ou seja, tu compatibilizar isto na mesma pessoa, tu tornas-te uma pessoa perigosa. Sabes o que eu quero dizer? Se for usado no mau sentido. Se for usado no mau sentido, ou uma pessoa que produz muito valor se foi usado no bom sentido. Que é o que eu espero que esteja... Eu acho que sim, o pessoal fala muito mal de ti, principalmente os teus adversários. E eu nunca vi nada que tu tivesses dito que me tivesse perturbado. Não é? Por exemplo, tu chegaste hoje aqui e vens com 3 pessoas, não é? Ou 4, e o pessoal diz que tu és racista e tu trazes 2 pessoas de cor aqui. Exato. Ou seja, sabes quantas vezes isso aconteceu neste podcast? Nunca. Ou seja, e são pessoas que eu já ouvi falar e falam muito bem, e são pessoas eruditas, e a questão é, tu és racista ou não és racista, afinal? É evidente que não. Eu tenho, enfim, isto não é o velho argumento de eu até tenho amigos de cor ou não, mas... Não, a questão é que tu tens mesmo. É que tenho mesmo. Estão aí. E são, enfim, num dos casos, até é alguém que está comigo desde há muitos anos e que... mas o pessoal diz que é super racista dizer que tu tens amigos de cor. Não se pode dizer isto. Mas porquê que é racista? É que não faz sentido. Porque o racista é suposto não ter amigos de cor. É suposto não confiar em pessoas de cor. Mas qual é a lógica, então?
Não, pois Para não é, fazer essa não é afirmação. nenhuma. Eu tenho 100% de certeza que não sou racista, porque por isso é que eu vivo bem com essas críticas. Se eu me sentisse uma pessoa racista, eu vivia mal com essas críticas. Eu tenho muitos amigos, tenho alguns mais próximos que outros, e há um caso que é conhecido publicamente, que é o do Luke, que é de há 20 anos. O Luke esteve comigo no seminário, depois vivemos juntos. Na igreja de São Nicolau, como dizia há bocado. Sim, mas o racismo é incompatível com o cristianismo, não é? Evidente, completamente incompatível. Passaram, na casa onde eu vivi, naquela igreja, passaram dezenas de rapazes de Angola, de Moçambique, mas a questão é porque é que te chamam então e ficaram racista? meus amigos. Bom, hoje a esquerda não tem outro argumento quando não quer discutir minorias e as suas questões para chamar racista. É a melhor forma de acabar com o debate logo. É dizer assim, se começa a falar de ciganos e dizes que há um problema, és racista. Olha, sobre ciganos tem que se falar já, que eu sou o rei dos ciganos. Por isso eu quero saber o que é que tu tens contra os meus súbitos. Repara, os ciganos foi quando nos começaram a dizer que éramos racistas. A questão dos ciganos é muito fácil de explicar. E eu até disse... Os ciganos vão se extinguir, sabes? Eu não sei se vão extinguir ou não. A internet vai dar cabo dos ciganos. Mas diz porque cigano não é raça, cigano é cultura. Porque se vão dispersar pelos outros, é isso que queres dizer. Vão-se aculturar. Pronto. Mas nós, ao ponto em que temos, não temos isso. Mas vai acontecer. O que há uma coisa que é certa é isto. Nós podemos dizer que há ciganos que cumprem as regras. E há. Como haverá. E eu conheço muitos. Exato. Eu não conheço muitos, mas conheço alguns. Eu conheço, quando digo muitos, eu conheço cerca de pelo menos 6 que eu também não conheço muitos ciganos. Percebes? Agora temos um problema, e este foi o Estado que o permitiu, dos ciganos sentirem em Portugal... numa grande parte não têm que cumprir regras e que podem encostar-se a uma lógica de subsídio ou dependência para viver. E a culpa nem foi tanto deles, foi nossa, do Estado que permitiu isto. Hoje a comunidade cigana, quando tem algum problema, vai logo bater à porta do Estado. Ou da Câmara Municipal. Faltam casas, vai bater à porta da Câmara. Falta dinheiro, vai bater à porta do Estado para subsídio. Também outros portugueses, também, ciganos, só que os ciganos formaram uma comunidade fechada, tipo guetizada, em que estes comportamentos se perpetuam. Nós temos duas hipóteses. Eu não falo nisso porque eu não sou racista. Pronto, é uma forma de ver as coisas. Nós dizemos, há aqui um problema, mas não dizemos para usar violência. Não, tem que se resolver. Isso. Ou seja, tu chamas a atenção para um problema e o resto pessoal acha que é melhor nem olhar para o problema. Porque só olhar para o problema já é ser racista. Porque eu acho que objetivamente toda a gente sabe que há um problema. É impossível. Ou seja, Miguel, eu não digo um problema contra os ciganos. Não, digo, é um problema. A própria comunidade tem um problema. E na relação da comunidade com a maioria. Ora, por exemplo, tu vês a quantidade infelizmente, de desproporcionalidade que existe na prisão dos ciganos, evidente. Que é uma tristeza. Mais, eles operaram na parte da droga e foram destruídos pela droga. Exato, porque... a própria comunidade foi destruída, eles foram destruídos pelo facto de terem sido empurrados. Hoje muitos estão associados eventualmente à prática de tráfico de estupefacientes e depois ficaram consumidores, muitos, infelizmente. Pois, muitos assim. Acredito que também seja, porque é um problema que está sempre associado. E o que eu tenho dito é, se não olharmos para este problema, se não formos falar com as pessoas que vivem ao lado das comunidades e têm vivido isto dia a dia. Sim. Não é? Mas achas que é um problema grande em Portugal? Acho que é um problema significativo. Se estamos a comparar com a economia, achas é evidente que se dissermos assim, é o problema igual como ao problema da corrupção no país. É evidente que não é, não é? Evidente que não é menor. Mas eu compreendo a tua estratégia. É menor porque está localizada muitas vezes em alguns pontos e o país todo não vê. Se calhar aqui no norte, se calhar aqui no norte não se sente tanto o problema dos ciganos. Não, mas se calhar não se sente tanto como no Alentejo. Onde as comunidades, as escolas, as famílias sentem isto dia a dia. A pressão. E deve ser horrível viver um problema e ouvir os políticos dizer assim, não há problema nenhum. Mas os teus filhos sentem problema, os teus pais sentem problema. Mas eu também percebo a estratégia e a organização intelectual de tu navegaste o mar e a forma como conseguiste desenvolver eu devo dizer já que o resultado do Chega, seja o que for nestas eleições, é absolutamente incrível. Espero que sim, tens que perceber isto. Seja 12%, seja 20%, é incrível. Nós estamos a falar de um partido que foi a primeira vez as eleições de 2019. Que, eu não sei, foste tu a primeira pessoa que foste tu eleito, mas foste a fundar o partido ou foste chamado? Não, fui eu que fundei, mas não fundei sozinho, fundei com outras pessoas. Ou seja, és fundador do partido. Sou um dos fundadores do partido. Um dos fundadores do partido. É impressionante. Isto visto de fora é impressionante. E a cavalgada como vocês, não é? Que se vocês devem ser uma equipa, devem haver outras pessoas a contribuir. Claro que um partido desta estrutura convém ter um
uma espécie de rei. Estás a perceber o que eu quero dizer? Porque senão, basicamente, rapidamente é destruído, tu deves ter sofrido muitas pressões. E continuas a sofrer. E continuas a sofrer. Mas não chega a uma liderança forte. Há Mas democracia, mas há uma liderança forte. Tem que haver uma liderança. Liderança muito, muito forte, senão acaba-se logo, que é o que vês acontecer nos outros. Sim, é logo... Olha, a iniciativa liberal é logo, começa tudo a partir. É o que se vê, começa tudo a desintegrar. Eles querem fazer o mesmo nível de democracia que tem que haver lá fora, nada dentro, e eu não concordo com isso. O sistema que eu gosto mais é o do PCP. Que é clarinho. Comitê Central. Tipo, ninguém mexe aqui. Adoro, acho que é mesmo eficiente. No Chega não é bem assim, mas há uma liderança forte. Mas há uma liderança forte. Acho que não é assim, porque eu não sei se o Tribunal Constitucional deixa que se fosse. Não, só deixou o PCP. Mas eu fazia igual ao PCP e dizia, eu também quero. Também quero ser assim, não é? Quero. Sabes que os estatutos do PCP entraram em vigor quando foram registados, ainda antes de haver Tribunal Constitucional. Sério? Sim, ainda antes de haver Tribunal Mas Constitucional. não é um argumento jurídico válido? Eu dizer, olha, exatamente igual. Eu quero aqui. Então, eles ainda elegem de mão no ar. Isso é incrível. É uma coisa impressionante. Assim que Sim, os tipos elegem o líder é eleito assim. Não, tá bom. O sucesso que vocês tiveram, impressionante, ok? E a estratégia que seguiram, que não sei se foi consciente ou não, mas, vocês pegam nas coisas que são, se calhar, menos importantes, mas atraem atenção e vão organizando um grupo de população que vos apoia de uma forma muito fervorosa. Depois, o partido vai ganhando consistência, vai ganhando novos membros, vai recebendo mais pessoas, vai-se organizando, vai-se sistematizando e começas a falar em temas mais importantes e menos, digamos... Menos marginais ou explosivos. E o pessoal diz, agora já não se fala daquilo, porque é justamente assim que tem que ser. É evidente. O pessoal não percebe nada. Não, há muitos que dizem logo, agora já não falo nos nossos temas. Quer dizer, o partido vai crescendo, vai evoluindo, nós continuamos a dar atenção a esses temas, mas há muitos outros que vão entrando e que são prioritários. São as preocupações dos portugueses, na sua maioria, não é? E para ser um partido que quer chegar ao poder, é esse o caminho que tem que fazer. Porque, Miguel, porque nunca transformaremos nada se não chegarmos ao poder. Isso é verdade, sem dúvida. Eu não quero ter um partido para distribuir lugares. Para isso já estavam os outros antes de mim, não é? Exato. Tu antes estavas no PSD durante muitos anos. Fui dirigente nacional do PSD. Pronto, vocês agora, como é que é a vossa relação com o PSD agora? Agora não está tão boa, como é sabido de todos, mas também não está tão boa, digo-te honestamente, não está tão boa, porque o PSD perdeu a sua alma. Eu lamento dizer isto, o PSD perdeu a alma que tinha. Perdeu a alma socialista. Hoje tem alma socialista. Que é a lógica do poder é só distribuir lugares, conquistar lugares. Mas isso não é normal acontecer num partido. Mas não devia ser. E não vai acontecer no Chega também. Eu espero que não. Por isso é que eu quero ser diferente. Não vai ser fácil. Por isso é que vai ser diferente. É porque repara, o PSD era aquele partido agregador. Que estratégia é que vais usar para que isso não aconteça no Chega quando o Chega chegar ao poder? É saber afastar os melhores e puxar afastar os piores e puxar os melhores. Mas isso é falar e que fazer é mais difícil. Qual sistematização? Mas Miguel, é estar atento. Estar atento a perfis e a pessoas que se aproximam não para servir, mas quando vêm com o momento para se servirem, é o ideal. É estar atento, é não deixar que a máquina comece por si a ganhar uma vida própria, porque como aconteceu no PS e no PSD, que esta dos líderes não manda quase nada, na verdade, porque aquilo já está tudo feito. Ora, é como em Portugal. Exato, como em Portugal, e nós queremos mudar radicalmente isso. E portanto, eu nunca posso exigir aos outros se eu não fizer comigo próprio. E portanto, o Chega tem um grau de exigência superior a todos os outros partidos. Mas eu acho que vocês têm que desenvolver uma forma de... porque assim, o que eu vejo no futuro acontecer é inevitável. Ou seja, a máquina, um partido é uma organização de pessoas. Certo. Ou tens um rei, defines um rei, e então aí o rei até morrer vai-se resolver as coisas. Ou com um sistema democrático interno, à medida que o partido vai ganhando poder... Miguel, de certeza que vão se aproximar pessoas que não interessam, de certeza, como já tivemos, de certeza que vão entrar pessoas que não vêm com os melhores propósitos, sem dúvida. Se eu dissesse assim às pessoas, isso não vai acontecer, estaria a mentir. Exato. Agora, o que é que eu lhes posso prometer? Que farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que o Chega não se torna no novo PS ou no novo PSD. Que eu acho que ninguém quer isso. Ninguém vai votar no Chega a pensar que o Chega se vai tornar um PS ou um PSD. Se calhar agora não, mas eu acho que eu sou um bocado mais pessimista. Ok? Porque os partidos estão organizados num sistema, numa plataforma que já está construída. Certo, isso é inevitável. É inevitável. E vocês são um partido democrático. Evidente. Vocês não têm hipótese. E é suposto ser assim. Tinha que haver um consenso de mais do que 75% dos partidos. Dois terços para mudar a Constituição. Sim, que é o que nós temos lutado muito. É por isso que temos falado na chamada Quarta República. As pessoas dizem, eles não querem o sistema democrático. Não, nós percebemos... Porque repara, todos os partidos em Portugal, desculpa interromper, que é para tal contexto para tu falares, que é, todos os partidos em Portugal, para mim, são socialistas. Exato. Todos. Sim, porque a Constituição é socialista. Miguel, não tens hipótese. Tu a seguir ao pacto de MFA partidos, as pessoas que nos estão a ver já não sabem isto, mas depois da Revolução houve um pacto entre o movimento das Forças Armadas
e os partidos. Quem não assinasse o pacto do MFA não podia candidatar-se. Ou seja, os militares, depois de fazerem o 25 de Abril e definirem as regras do jogo democrático, definiram as regras de que só alguns podiam participar. Portanto, todo o sistema político que nós temos está inquinado desde a origem. Exatamente. E até lá isto está escrito que é suposto fazer um sistema socialista. Não, é que estamos a caminhar para o socialismo. Só que as pessoas que não ligam. Achas que ainda não somos socialistas? Vê lá, diz lá que ainda estamos a caminhar mais. Ou seja, estavas a dizer naquele tempo, que ele dizia lá que estamos a caminhar. Sim, exatamente. No preâmbulo da Constituição ainda está que estamos a caminhar para o socialismo. Portanto, mas agora já estamos no socialismo. Mas ainda pode ficar pior. Sim, o socialismo tem um espectro. Olha a Venezuela. Isto ainda pode ir um bocadinho mais abaixo, percebes? Isto ainda pode ir um bocadinho mais abaixo. Absolutamente. Agora, nós temos nas mãos isto. Esta nova geração, graças a Deus, a nossa, e agora as futuras, as próximas, e as mais próximas, já não nasceram tão presas a este ideal, a esta plataforma, como tu lhe chamaste, de fechados dentro da máquina do socialismo. Isso. Portanto, eu acredito que esta geração vai querer fazer uma ruptura. E o que nós dizemos às pessoas é: nós queremos fazer essa ruptura. Se me disseres vai ser fácil, não vai. Mas não tu tens vai. um problema. Tu tens 4,5 milhões de pensionistas. Ora bem. Tu tens neste momento 1,5 milhões de pessoas com background imigratório. Tens 700 mil pessoas na fila para entrar. Tu se calhar tens mais meio milhão daqui que não estão registados. Eu acho que é tarde demais. É isso. Todos os dias quando eu acordo eu penso nisso. Mas não estou a falar, não estou a dizer que é mau. Para a coisa que tu te propões, eu não sei se. Eu Miguel, acho que é tarde isso que estás a dizer vai diretamente, centralmente ao ponto. Todos os dias eu acordo e penso: será que é tarde demais? Será que já não vai dar? Será que se isto fosse há 20 anos? Eu saí do país por causa disso. Será que se isto fosse há 20 anos teria sido porque diferente? Eu acho que é tarde demais. Eventualmente, mas Miguel, o meu dever como político é acreditar que vou sempre a tempo, não é? Porque se eu deixar de acreditar que vou a tempo, deixo de estar aqui. E portanto volto para a minha vida, não é? É verdade que a gente pode dizer assim: bom, foi tarde demais. Se tivesse sido antes de metade do país se tornar pensionista, ou antes de 15% ou 20% da população ser imigrante, era mais fácil. Mas que não tem mal nenhum, que nós já vamos falar dos imigrantes. Agora, também há uma vantagem que nós temos hoje, e que faz sentido falarmos dela aqui onde estamos. É que espaços como este, com ampla divulgação, não existiam há 20 anos. Nem era fácil divulgá-los. Hoje é mais fácil chegar a eles. Por isso o Chega é líder no segmento jovem, entre 18 a 34 anos. Eu vi essa curiosidade e fiquei uma muito... Uma sondagem da Aximage, líder à frente do Partido Socialista. Porquê? Porque os jovens... Mesmo assim tens... não é, mesmo assim o pessoal é socialista. Ou seja, mesmo assim há 22% de socialistas nos jovens. Ou seja, não é uma diferença assim. Miguel, muito são grande. muitos anos da culturação. Eu acho que são não vai muitos ser anos. Suficiente. Muitos anos que eles viram os pais serem empregados pelo Partido Socialista. Muitos anos que viram o pai trabalhar ou a mãe na Câmara. Sim. Muitos anos. Muitos anos. Isso é justamente porque é que eu acho que o país está capturado. E repara, eu acho que tu concordas comigo que eu acho que um povo deve escolher o caminho que quer. Claro. Ok? Tu estás a fazer o teu trabalho e dizes, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo, que eu para mim também, muito do que vocês dizem é socialismo, na minha mentalidade, no meu espectro. Portanto, tu és mais radical, hein? Eu sou mais liberal. Liberal. Ou seja, em termos económicos eu acredito, a minha formação é nesta área, e eu ando pelo mundo e eu vejo o que é que funciona, não é? E então eu acho que isto é uma competição, os países competem uns com os outros, toda a gente quer mais recursos e mais qualidade de vida, e que vejo que os países que chegam sempre à frente têm sistemas económicos muito diferentes do nosso, não é? Os países têm um sistema mais parecido connosco. Estão mais abaixo. Estão na Venezuela, estão cada vez ficar mais pobres. Estão a degenerar. E tens a concorrência do Sudeste Asiático, tens a concorrência do Middle East, tens a concorrência da China, tens a concorrência de... Essas pessoas querem coisas. Estes países do leste da Europa que estão agora cada vez mais fortes. E esses tiveram uma vantagem de virem traumatizados do comunismo. Nunca mais querem. Uma vantagem. Nós foi um bocado ao contrário. Foi. Mas, Miguel, estás a ver? Desculpa só de interromper-te. Mais um motivo que nós temos para perceber a urgência de quebrar com o paradigma socialista. É que os outros tiveram um choque. Nós estamos quase a tê-lo, mas se calhar é tarde demais quando quisermos sobreviver ao choque. A minha tese é que é tarde demais. Eu acredito que vai ser primeiro-ministro. É uma tendência. Tu vês o que aconteceu em Itália, aconteceu agora na Argentina, na Holanda. Vou agora para a Argentina. Quiseres vir visitar o Milei, podes vir. Vamos lá dar um abraço. Noutro momento irei com gosto. Ele aliás convidou-me para ir à tomada de posse dele e eu não pude ir porque estamos neste período agora aqui. Aquele é que é um maluco. Eu conheci-o em Madrid, um tipo completamente às avessas, um tipo completamente, até na forma de estar e de se vestir. Incrível, mas tem noção económica. Não, perfeito. Tem uma cabeça económica incrível. Eu não conheço nenhum político com mais
mais noção económica do que aquilo. Eu vou dizer isto agora, nem me vai ficar bem, mas até estamos aqui com alguns colaboradores meus que estavam. Eu vou para lá porque eu também estou interessado em investir na Argentina. E é um país importantíssimo. E agora com o Milei acredito que fique melhor. Mas deixa-me contar isto que é mesmo verdade. Se ele um dia ouvir aqui este podcast, não vai gostar. A primeira vez que eu o conheci foi em Madrid. Havia um evento do Vox, eu fui convidado para ir discursar, e ele estava também. E o Santiago Abascal já me tinha dito que não era só eu, que havia também. Depois havia uns vídeos do primeiro-ministro da Polónia e tal, e estava o tipo da Argentina. E o tipo passou uma vez, outra. Eu não fazia ideia quem era. Pá, a primeira impressão que eu tive, eu pensei que ele ia animar as pessoas a cantar, porque ele parecia-me um cantor daqueles. Com o cabelo e tudo. Parecia-me um cantor pimba espanhol, honestamente. Isto agora não vai ficar muito bem. Sim, mas é o que eu pensei. Quando o ouvi discursar, ele discursou antes de mim, se não me engano, percebi que este tipo tinha uma estrutura mental. Económica impressionante. Económica e também discursiva cativante. Ficámos amigos e hoje é um orgulho que eu posso ter que sou amigo do presidente da Argentina. Parabéns. Não somos amigos próximos. Eu sou fã dele. Mas hoje estou a admirá-lo cada vez mais. Eu não sei se ele vai conseguir fazer qualquer coisa, Pois, porque também sabes que isto não difícil. é só ser presidente, não. isto tem muita complexidade. Aliás, ele já tentou fazer uma reforma laboral esta semana e foi impedido pelo Congresso de a fazer. É de antecipar que venha aí mais coisas destas. Não é fácil. Ou seja, a população é que tem que querer. Sim. Mas se tu tiveres substituição da população e dos ideais da população, torna-se muito difícil. Daí o que estavas a dizer há bocado podia ser demasiado tarde. Embora quando eu falo desta crise de imigração, não é pensar em ganhos políticos ou em dividendos políticos. É mesmo que eu acho perigoso um país como Portugal estar a receber de forma desordenada e massiva imigração descontrolada. Eu já fiz as contas e eu adoro imigrantes. Ainda bem que eles estão aqui, porque senão não havia trabalhadores também para a Prozis. Na Prozis e muitos outros. E muitos outros na Prozis e muitos outros. Na restauração, na agricultura. Eu sou imigrante, percebes? E eu tenho muita família imigrante e vou continuar a ser imigrante. Também tenho família imigrante. E estão 2 milhões de portugueses imigrantes. Evidente. E nós somos um país de trabalho e quando dizem que somos um partido extremista é por isto. Porque não estamos para continuar a dar a quem nunca fez nada, tudo, e a quem trabalha tirar tudo e não dá o mínimo de dignidade. Exato. Pronto, como é que compatibilizas isto com a visão cristã? Acho que é fácil de perceber. Nós tivemos demasiado tempo um país que dizia o seguinte, que é: queres trabalhar mais, queres produzir mais, força. Mas nós não estamos cá para te ajudar, estamos cá para te tirar a parte que tu produzes a mais, a tua riqueza. Sim, confirmo. Exato, para distribuir por outros. Se dissesse assim, estes outros são aqueles que precisam a sério, pessoas com doenças graves, pessoas idosas que já não conseguem trabalhar. Não, só que Portugal criou outra cultura. Foi, nós tiramos-te a ti para ir distribuir a uma casta de gente, uns que não querem fazer nada, outros que querem fazer mas pouco, e ainda uns que estão só em lugares fantásticos que não servem para nada. E portanto, se tu olhares para onde é que o nosso dinheiro anda a ser distribuído, tu percebes isto. Porque é que as contas dos observatórios e das fundações nunca foram divulgadas? Porque os portugueses nem podem imaginar os milhões que vão para aí, que a gente não vê nada, não vê trabalho feito, só vê nomeações e dinheiro. Quantos estão a receber subsídios com 20, 21, 22 e 23 anos? E há quem me diga, bom, mas eles podem não conseguir emprego. Estás a falar do RSI? Também, entre outros, é um bocado irrelevante. Mas, Miguel, quem é que hoje com 21 anos não consegue trabalho em Portugal? Quem? Como é que alguém pode dizer, eu tenho 22 anos? Como? Hoje toda a gente consegue. Mas há gente que não quer trabalhar. Ora, há muita gente que não quer trabalhar. Sim, mas isso faz todas as sociedades o têm. Exato, nós temos mais que os outros. Acho que sim, temos mais que os outros. Deixa-me só traduzir o que tu disseste, porque eu concordo com o que tu disseste, que é, se me viessem a mim dizer assim, Miguel, nós vamos pegar em 50% do que tu ganhas e vamos distribuir pelas pessoas que são miseráveis, ora bem, eu dizia assim, diz-me onde é que elas estão, que eu dou já o dinheiro. Exatamente. Mas de bom gosto. Claro. Porque um cristão não gosta de miséria. Ora bem. É incompatível viver com a miséria. Só que os teus 50% não vão para esses. Não, mas o problema é quando eu vou ver o orçamento de Estado, exato, os meus 50% não vão para esses. Para esses vão 5%. Exatamente. E há 45% que são distribuídos a Lagardère. Mas repara... Só tu é que sabes isso. As pessoas em geral não sabem. Não basta ver o orçamento do Estado. É fácil de ver. Só que as pessoas não vão ver, Miguel. Eu sei que eles não vão ver. Mas a questão aqui que eu pergunto é... muito desse sistema é, por exemplo, o sistema da função pública. A função pública está organizada de uma forma onde tu tens grandes níveis de eficiência, porque tu não podes substituir, tu não podes exigir, tu não podes... Sabes como é que funciona o drill? Sim, eu fui funcionário público também. Obrigado pelo esclarecimento. Eu sou funcionário público também, mas sabes o que é que senti enquanto funcionário público também? E estamos a falar de muito dinheiro. Que o modelo de gestão não permeia os que trabalham mais e os que se esforçam mais. Não existe meritocracia. E isso é que afeta a administração pública, é a má gestão.
Mas repara, se tu não consegues tratar dos que não fazem nada e nem consegues dar a quem faz muito, como é que tu consegues produzir algum nível de eficiência? Mas temos que conseguir. E isso passa por um novo modelo de gestão. Como é que fazias? Eu, Era possível despedir pessoas na função pública? eu não acho que seja. Eu acho que nós podemos ter uma função pública que não despeça e que seja eficiente. Ou já tens muitos votos na função pública? Não sei se quer se tenho ou não. Honestamente, não sei mesmo. Não sei se tenho. Mas a função pública sabe que nós temos falado para eles na importância que tem e de haver modelos de gestão que permeiem a meritocracia. Porque eu também digo, eu tenho conhecido muitos Mas promover a meritocracia significa despromover quem não merece. Bom, mas se alguém está sem fazer nada o dia todo e outro que se mata a trabalhar, mas não então concordas que tu tinhas que fazer um sistema e mudar a lei de forma a que houvesse muito mais flexibilidade? E incentivos, por exemplo, a que quem trabalhou mais seja premiado a nível fiscal e a nível remuneratório. Porquê é que isso não é possível? Se alguém diz assim, este tipo trabalha numa Câmara Municipal, ou nas finanças, ou no Sistema Nacional de Saúde, ou professor, mas este dá aulas a 10 turmas, ainda ajuda os alunos no pós-aulas e ainda prepara exames para depois... Então este não merece, tu que chega lá e diz que só quer fazer 3 turmas e que não se quer chatear mais depois não de sair. Não era mais fácil ter o setor privado a tratar do assunto? Eu não sou... E tu chegares ali e dizes, está aqui o dinheiro... Quem fizer bem ganha dinheiro, quem não fizer vai falir. Miguel, eu não sou favorável a uma completa privatização do sistema público. Não sou. Usaste a palavra completa. Privatização aqui não é... Completa é 100%. És favorável a quanto? Acha que alguma lógica que há hoje nos sistemas privados, ou mesmo sociais, podem funcionar bem a nível do Estado. Ou seja, por outras palavras, o Estado tem que aprender muito com o privado e com o social. Eu diria, pela minha experiência da administração, a minha experiência diria assim, o setor público não tem hipótese. Tu pões uma empresa do setor público a competir com a Prozis, não tem a mínima hipótese. Não há hipótese. Tem hipótese, não vale a pena. É como uma Ryanair a competir com a TAP. Sim, não dá. É outro modelo, é outra forma. E então, se isso é produção de eficiência, seja com lucro, o que eu quero dizer é assim, eu chego a um colégio e pomos um colégio privado a competir com um colégio público, uma escola pública, e digo assim, eu vou dar dinheiro às pessoas. Vou entregar o dinheiro que eu gasto no orçamento, vou pegar em metade e vou entregar às pessoas. Ou até em vez de aumentar as escolas, vou dar às pessoas. E vamos ver quem é que faz o melhor com esses recursos e as pessoas escolhem. Certo. O que é que achas desta opinião? Acho que sim, foi o que nós defendemos e é o que nós propusemos. Ou seja... Achas que tu darias dinheiro às pessoas, que isso é uma coisa, também dá votos isso. Sempre que dás dinheiro às pessoas, pumba. Não, mas eu é mesmo... Mas tu davas dinheiro às pessoas para elas escolherem a escola. É uma questão de liberdade de escolha. Porquê? Porque podemos ter um modelo de escola, ou seja, os pais... de alunos do privado e os pais de alunos do público, os dois pagam impostos, não é só os do privado, os do público pagam impostos, os outros também pagam. Toda a gente paga impostos. Portanto, se nós temos um pai e uma mãe que querem colocar os filhos numa determinada escola, olha, religiosa, por exemplo, isso. Porquê é que o Estado não lhes pode dar o equivalente que ia gastar na escola pública com eles, para eles escolherem ir para aquela escola? Porquê é que tem que ir para a escola pública? Mas porquê é que nós não damos também à escola, ao pessoal Miguel, que não tem condições, dinheiro para poder escolher a escola privada? Sabes porquê que o Estado não quer fazer isto? Porquê? Porque o Estado quer controlar o ensino absolutamente. Quer controlar absolutamente o que ensina às crianças. Tu achas que a estratégia é o programa? Não tenho dúvidas. E basta tu veres os programas. Os programas estão formatados à medida do que a esquerda quer formatar o programa para as crianças desta geração. Não tenhas dúvidas. Olha, vê a história dos últimos 50 anos de Portugal. Parece que fomos um paraíso socialista desde 1974. Sim, nos programas de história. Nos programas de história. Eu também acho que os putos não aprendem nada na escola. A nossa sorte é que eles provavelmente pegam daqueles conteúdos da treta e alguns atiram fora. Vão para a internet. Mas estão lá... Exato. E a nossa sorte hoje é que há fóruns como este e há a internet e há a pesquisa deles. Porque o que é ensinado nas escolas aos nossos pais, que foi ensinado aos nossos pais e avós, foi isto. Foi isto que lhes foi ensinado. O Estado não quer dar liberdade de escolha. Tu achas que é propaganda? Porque quer dar propaganda na escola. Mas a saúde não seria a mesma coisa? Tu não podias dar dinheiro, imagina, e acho que fazem um bocado isso, mas é preciso uma operação. Está aqui, escolhe, está aqui o cheque, certo. Escolhe se queres ir ao hospital público ou se queres ir ao hospital privado. A esquerda diz assim, isso é dar dinheiro aos privados, é aumentar o negócio privado. Sabes porque é um mito? Porque hoje... Mas repara, se o privado fizer mais eficiente, melhor e mais rápido, ainda por cima ganhar dinheiro, claro. Ele depois, sabes o que é que ele vai fazer com o dinheiro que ganhou? Vai reinvestir, provavelmente. Vai gastá-lo. Exato. Seja reinvestir, ou seja, dar aos sócios para eles consumirem produtos. Ou seja, isto roda outra vez para o mesmo sítio. O pessoal deve pensar que o dinheiro vai para os donos e fica lá isto. E depois paga-se impostos que vão para o Estado outra vez. Exatamente. Agora repara, o mito que é isto. A esquerda diz isto. Mas tu gostas dessas coisas? Obviamente. E nós já propusemos isso. Eu, por exemplo, mas repara, eu fiquei um bocado desiludido contigo. Então, mas antes de passares, deixa-me só dizer uma coisa, porque as pessoas não têm noção disto e eu acho que é importante que saibam. Então. Quando dizemos assim, isso é dar dinheiro aos privados, isso é pôr dinheiro na mão dos privados na área da saúde. 40%, ou cerca de 40%, agora nas nossas jornadas parlamentares, vários médicos disseram isso, 40% do chamado Serviço Nacional de Saúde já é privado.
onde se fazem os exames, onde se fazem os equipamentos. E de uma forma super eficiente. Super eficiente. Eu, por exemplo, mesmo as clínicas que fazem tipo os exames e tudo, aquilo é uma máquina impressionante. Rápido, funcional, etc. E o Sistema Nacional de Saúde. Adoro. A parte das farmácias, a parte da farmácia Exato, já é também um serviço privado. É. Ou seja, quando se diz, o Serviço Nacional de Saúde não pode ter nada privado, já tem. Quase metade já é tudo feito pelos privados. Sim, sim. Portanto, é um mito dizer-se que temos é que ter tudo público, como há na Venezuela e em Cuba. Aí é que é bom. Quando a gente vê todos os dias os nossos serviços de urgência fechados, é uma desgraça. A maior desgraça deste Nos países mais envolvidos é quase tudo privado. Ou então parceria pública ou privada. Parceria pública ou que é privada como funciona também. melhor e é a minha opinião. Aliás, E funcionava bem. O Hospital de Braga. Era incrível. Por causa de questões ideológicas mataram aquilo. Eu tenho uma prima que trabalha lá, ela não se fica chateada, e eu disse-lhe, ela era público ou privado, melhor hospital, indicadores de Braga, Portugal, eu quero assim, mas eu deixou de ser público ou privado, porque os privados disseram, eu por este dinheiro não faço, não é? Vou embora. Acho que é com essa impressão, não sei se é verdade. Mas mais que isso, eu penso que o governo até nem permitia. Até já nem queria, qualquer coisa já assim. nem permitia. E a minha prima disse assim, isto vai ser absolutamente normal, porque as chefias são as mesmas, Miguel, não vai acontecer nada, tu vais ver que não vai acontecer nada. Hoje não dirá a Sabes o que é que eu mesma disse? Assim, 3 meses. Sim. Ela passar 3 meses. Impressionante. 3 meses. Tudo que o governo põe a mão é para destruir. E tu dizes uma coisa dessas, eu fico teu fã. Mas é verdade. Mas depois estou desiludido contigo. Mas porquê? Não Porquê? Porque quando se apresentou uma empresa falida, não é? Que já sabes o que é que eu vou falar. TAP, vais falar da TAP. E tu disseste, e aquele é ali que the shit it's the fan, não é? É por isso, tu falas, mas quando the shit it's the fan, tu disseste, a TAP tem que ser salva. Sim. Isso para alguém como eu que acredita... Compreendo. Para ti, não só para ti, para os liberais em geral, mas porque... quem é mais liberal não é os liberais da iniciativa liberal, é os liberais, os convictamente liberais. Não, que acreditam que uma empresa ineficiente não produz valor, só está a tirar dinheiro da carteira das pessoas, não é? E o problema da TAP é um problema de organização, de sistema. Sim. E se aquelas rodas estão ali, rapidamente eram substituídas com muita mais qualidade e um preço mais económico. Então vamos para os por portugueses. partes. Se tu me perguntares assim, hoje serias tão entusiasta como foste, sabendo tudo o que se sabe da TAP depois da Comissão Parlamentar de Inquérito? Isso. Não. Tu dizes que não? Não seria Ou tão seja, deixavas entusiasta. falir? Não, calma, já lá. Não seria tão entusiasta como fui da solução que entendi que era importante e que tomei coragem, e o Chega tomou coragem, de tomar uma posição diferente à direita que os outros partidos tinham tomado. Segundo ponto, se entendo que é importante haver uma companhia de bandeira com capitais públicos, entendo que sim. Porquê? E vou dizer porquê. Porque Portugal tem uma especificidade que outros países não têm nesta matéria, que é a necessidade de estabelecer e de garantir ligações a rotas não lucrativas de países onde temos uma comunidade. Espera. Mas aqui, tu dizes não lucrativas. Basta dar um subsídiozinho às empresas privadas. Exato. Elas tratavam do assunto. Podia ser também. E de forma eficiente. Mas não sei se não íamos gastar também muito dinheiro nisso, não é? Garanto é que muito não gastavas subsídio. 3,2 Mas dou-te um exemplo. Não gastavas 3,2 Não, milhões. está bem, mas isso foi, repara, Miguel, isso não é para ela ser pública, porque temos outras Ainda vais gastar mais. Tem calma. Sim, mas aquilo é um buraco negro. Mas repara, aí não é só por ser pública, porque nós temos outras públicas que não são esse buraco negro. Aí é por péssima gestão. Como por exemplo? Não, temos outras empresas públicas que não estão ao nível que está a TAP. Só se tiverem benefícios, porque repara, tudo que é público para mim não tem hipótese com o privado. Está bem, mas não tens nenhum com o buraco que a TAP te deu. Mas, Miguel, hoje sabemos porquê, porque a pagar indemnizações de $500 milhões, de facto, não há quem. Quando foi aguente, aquela do não é? Novo Banco? Tu deixavas o Novo Banco falir? Eu tomava a mesma decisão que o governo tomou na altura, isso sim. Porque aí havia já indícios, Miguel, aí Mas já... não deixavas falir? Eu deixava aí. Deixavas como falir? se deixou falir. Não deixou falir. Estás a dizer se havia ou não intervenção pública. Isso. Eu tomaria uma decisão próxima daquela que foi tomada na altura pelo governo, por causa do sistema financeiro, por causa da salvaguarda do sistema financeiro. Não, eu acho que não era preciso. Mas podemos Sim, é a minha opinião. Tu tens a tua opinião, não estou a dizer que estou absolutamente certo. Eu estou a dizer que é uma opinião, porque também em sítios capitalistas e que não são socialistas, Sim. muitas vezes tomam decisões assim parecidas. Porque os políticos são chamados a salvar. Miguel, basta ver como na Suíça, que é um país altamente desenvolvido, quando um banco ficou em apuros, o que o governo também vai salvar. Sim, para evitar é que o mercado colapsasse, não é? Eu diria que muitas vezes não é assim, o pessoal não quer perder dinheiro. Pode ser também, mas também é preciso garantir que o mercado não entre em colapso, porque senão depois cai tudo e vimos com a grande crise dos anos 30 o que é que aconteceu, não é? É completamente diferente. O mercado mudou muito, o sistema é muito. Mas deixa-me só dizer da TAP. São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, outros países da lusofonia,
que a TAP tem que garantir que há ligação a estas pessoas, porque são o nosso património histórico. Temos lá imigrantes, temos cá imigrantes. Estas rotas não são às vezes tão lucrativas. Não estamos a falar do Brasil e dos Estados Unidos, porque isso é sempre lucrativo. Eu percebo. Mas eu faria um sistema subsídios, pronto, era uma lógica diferente. Porque a gestão é complexa. Certo. A gestão fica com muito, é muito fácil fazer contas, e é muito fácil eu apresentar-te umas continhas, não é? Mais coloridas, e passado 5 anos tu pensas que está tudo bem, passado 5 anos tens que meter 3 mil milhões. Mas é o problema das Miguel, contas. sabes o que é que para mim era mais importante do que discutirmos se o modelo deve ser mais público ou privado? É uma coisa que o Chega tem batido muito. É a TAP tem que devolver, como a Lufthansa fez, o dinheiro que lá foi colocado. Mas aquilo é gerido por alemães, não é gerido por Pronto, mas aí as pessoas diriam assim, colocámos lá uma parte dos nossos impostos, mas agora estamos a receber de volta. A Lufthansa teve gosto, fez questão de pagar antecipadamente o dinheiro que os contribuintes lá tinham colocado. Porquê é que a TAP não o faz? Não é uma empresa bem gerida. Porquê é que a TAP... Exato. Mas a questão é, mas isso não se vai resolver dessa forma. Eu preferia muito mais o Estado ser uma máquina eficiente que gera recursos. O Estado, se está a pegar no nosso dinheiro, devia geri-lo como deve ser. E devia. E gerir o dinheiro não é gerir empresas. É uma coisa distinta. É completamente diferente. Sabes? Eu acho que se nos concentrássemos só a gerir o dinheiro e a distribuição, porque eu acredito na distribuição. Eu acredito que estás num país e tens de pagar impostos naquele país. É evidente, isso todos acreditamos. E acredito que deve haver distribuição. Por exemplo, os Estados Unidos é um país onde se paga metade dos impostos daqui, certo? Mas as pessoas, com o dinheiro que sobra, acabam por dar muito dinheiro às pessoas. Porque reinvestem. Mas escolhem. Não, dão mesmo. Sim. Os americanos dão 90% do dinheiro da solidariedade do planeta Terra. Miguel, basta pensar que as empresas pagam aos seus funcionários os melhores seguros de saúde. E querem, toda a gente quer ter um ambiente porreiro. Mas nós não criámos essa cultura, sabes porquê? Porque é o Estado que está lá para tudo. As pessoas estão e mesmo as empresas estão à espera que o Estado resolva. A nossa cultura é esta. Diz uma coisa, se fores primeiro-ministro e tu tiver problemas na Prozis, ajudas. Salvas a Prozis. O Estado eu não vou salvar empresas. Não vais salvar Prozis? Eu não vou salvar empresas. Mas isto é uma empresa que é um potentado. Já viste? Nós exportamos 90%. Miguel, o que nós vamos produzimos tudo aqui. O que nós vamos fazer é criar o ambiente para que as empresas em Portugal nunca vão à falência. Tenham o melhor ambiente possível para fazer negócio. À falência. Mas aí é o mercado a funcionar normalmente. Agora, o que temos que garantir é que há um ambiente fiscal, burocrático e legal, mas que ajude empresas como a Prozis e outras a poderem competir no mercado internacional em condições de competitividade. Ora, hoje as empresas portuguesas estão em condições de minoridade, porque têm uma burocracia que não acaba, uma carga fiscal que não acaba. Olha, eu hoje vi um dado que nos devia chocar a todos. Portugal é o segundo país da OCDE com a maior carga fiscal sobre as empresas. Da OCDE. Mas repare, na realidade... quem paga os impostos das empresas são os consumidores, ok? Porque repercutem neles. Eu, para mim, ter o custo depois do EBITDA ou ter lá em cima, para mim é igual, para mim é tudo custo. Mas é mau à mesma, não? Mas quem paga são os consumidores. Que é pior ainda. Não é? Ou seja, para mim, se aumentarem os impostos à Prozis, aumentou 10%, aumenta 10%. Mas torna-te mais difícil a tua posição no mercado. Na exportação. Torna difícil a exportação. E torna difícil competir com porque estás a competir com quem depois pode fazer mais barato. Ora, faz sentido que uma empresa como a tua compita com os espanhóis e eles tenham um preço mais barato, mais baixo do que o teu. Ficas em desvantagem. Não é? Ficas em desvantagem. Pronto, mas aqui não há muita visão, não é essa a mentalidade das empresas. Mas devia haver. É isso que nos faz falta. Mas tu estás num Portugal que não existe. Mas eu quero fazer esse Portugal. Tens que mudar muita coisa. E não é só, às vezes as pessoas dizem assim, tens muita coragem. É a mentalidade anglo-saxónica. Não é só anglo-saxónica. Eu quero adaptá-la à tal Portugalidade que eu te referi no início. Gosto dessa palavra, Portugalidade. Eu gosto muito, porque eu sou português até morrer. Também eu. Não há hipótese. Eu já tentei mudar e não dá. Já estive noutros países, não há nenhum que eu quero. Tu és português. Sou absolutamente português. Não há nenhum país em que eu quisesse fazer política. Tu nem tens que nascer em Portugal para ser português. Não tens. Português é um ethos. É uma alma, é um estado de alma. Não é um estado de alma, é uma alma. Eu concordo com isso, por acaso. E tu há uma coisa que dizes aqui, que diz assim... Havia aquele conceito. Posso só dizer uma coisa antes de dizer isso? Que eu acho que eu gosto muito de ler, sou um leitor compulsivo até demais, e depois tenho um hábito horrível que é não leio os livros do início ao fim, vou lendo os livros cruzados ao mesmo tempo, que é uma coisa. Lês 3 livros ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, e cruzados. Também então, olha, já encontrei alguém que tem a mesma coisa. Não há muita gente assim? Que eu saiba, não. Porque pelo menos estão-me sempre a tirar essa cara. Exato, são malucos. Eu li nas últimas 4 semanas 2 biografias. Uma de Fernando Pessoa, que comprei no Porto, e uma do Filipe Roth. Os 2 adorei quanto à escrita e ao detalhe. Um entra-te pela alma, o outro não. Ser português
é estares a ver a vida de Fernando Pessoa e o que ele escreveu e não conseguires que ele não te entre na alma. Sentires que há ali qualquer coisa É engraçado que mexe falar de contigo. Fernando Pessoa. O outro não. O outro foi um livro muito bom, gostei, mas não me disse nada. O de Fernando Pessoa A obra de Fernando Pessoa é Fernando Pessoa. é Fernando Pessoa. É uma coisa absolutamente incrível. Eu sou o maior fã de Fernando Pessoa. Eu não conhecia tão bem agora. Uma coisa assustadora. Fernando incrível. Pessoa tem qualquer coisa mística, Incrível. perturbadora. Perturbador. E foi ele que previu o Quinto Império. Sim, exatamente. O Muito império, bem. o império da língua portuguesa. Exato. Eu não sei se é o Império da Portugalidade Portugalidade. que se vai fazer, que eu estou a tratar do assunto. Portanto, diz assim: Deus, Pátria, Família e Trabalho. Faz aqui um remake de uma coisa que vinha do passado, que acho que era de Salazar, não é? Do Estado Novo, era Deus, Pátria e Família, mas não foi aí que nos inspirámos. Ok, tudo bem. Mas o que é que isto quer dizer? Deus, Pátria, Família Olha, e Trabalho. é um rol de valores, não tem nada a ver com o Estado Novo, é um rol de valores com que nos identificamos, que hoje, na nova direita europeia, está a ficar como uma escala de valores estabelecida. Os espanhóis já dizem Deus, Pátria, Família, Liberdade e Trabalho. Ou seja, de alguma forma, o que eu te quero dizer é esta escala de valores é tão impressiva, tão impressionante e tão certeira que até os nossos parceiros internacionais da nossa família política estão a começar a importá-la. Alguns dizem, isso são eles a ir buscar as ideias do Estado Novo. Não, é dizer que para mim Deus deve-se falar de Deus, mesmo sendo político. Mas tudo que o Estado Novo fez é mau? Não, não é tudo mau. Não é tudo Porque mau. não há nenhum regime em que seja tudo mau, Não que há seja nenhum- tudo bom. Mais, eu até vou dizer isto, olha, isto depois vai deslixar. Isto vai dar um meme? Vai Não é deslixar. um meme, vai dar um ataque Eu zombie. acho que o Estado Novo teve muitas coisas boas. E acho que teve muitas coisas. Também teve más. A um determinado momento ficou ultrapassado. Acho Eu também acho que o socialismo tem algumas coisas boas. Exatamente, pode ser visto assim. O Estado Novo também teve, Salazar também teve. Agora, não é nesta escala de valores que queremos. Porque eu digo sempre isto: olha, como isto agora dá a ver. Eu quando quero planear o futuro, eu não olho para trás. Eu quero soluções para a frente. E portanto, quando me perguntam assim, reveste ou no Estado Novo, ou na Primeira República, ou na. Tudo isso é história. Eu pego nisso apenas para compreender o país que Mas temos. compreendes que o Estado Novo em si também é um processo de degeneração, Sim, claro. não é? Claro. Ou seja, o que foi que tu disseste no princípio. Sem dúvida. Tu sentes a degeneração do século XVI até hoje. O Estado Novo, a um determinado momento, deixou de puxar pelas nossas forças mais criativas, deixou-nos amolecer, deixou-nos empobrecer, e isso é algo que também Salazar terá que ficar associado a isso em Marcelo Caetano. Num determinado momento foi fundamental para o equilíbrio das nossas contas, para a estabilidade política do país. Portanto, houve coisas boas e más. Agora, o nosso modelo é o Estado Novo. Não, o nosso modelo é um Estado que pega nas melhores energias, nas melhores pessoas e nos devolva à tal Portugalidade grande que eu gostava de poder. Esta estrutura de Deus, estavas a dizer que Deus metia Deus no sistema, pátria, família, isto é uma hierarquia? Ou não? Pode ser. Porque a hierarquia estás-me a meter numa armadilha. Bem, eu sei, mas pode ser. Portanto, Deus eu percebo que esteja em primeiro Deus lugar. em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na tua vida? Tá. Deus é a coisa mais importante para ti? Deus é a coisa mais importante para mim. É mais importante que a tua mulher? É. Deus é a coisa mais importante importante que a tua vida? É. Ou seja, se Deus disser André Ventura tens que parar, não vais ser primeiro-ministro. Eu parava. Okay. Se eu sentisse que Deus queria que eu parasse, porque eu sinto que isto é uma missão. Portanto, Ou seja, tu achas que deves fazer o que tiveres que fazer? Exato. Não é só o que eu acho, o que eu faço na minha vida é o que eu sinto que neste momento tenho que fazer. Quanto a isto, os meus erros são erros meus, não são erros de Deus. Mas, Sim, e mesmo o que tens de fazer é o que tens de fazer. E o facto de errar se torna-te humano. Miguel, eu estou numa missão, que é o que eu sinto. Eu já vi isso. Que tu estás numa missão. Eu já reparei nessa cena. E se eu sentisse que Deus me dissesse, chegou o momento, como um dia se calhar dirá, que eu sinta que Ele dirá, para mim chegou ao fim. Eu sinto que estás na missão e eu sinto que é imparável, sou sincero. Eu vou dizer, tu metes-me um bocado de receio, eu vou fugir, porque eu sinto energia. A minha maior capacidade e o meu sucesso está ligado a uma característica, que é conseguir perceber as pessoas. Tu, quando tens a capacidade de perceber as pessoas, o que é uma organização? Uma organização é um conjunto de pessoas organizadas de forma a atingir um objetivo, certo? Se eu conseguir perceber as pessoas e organizá-las debaixo do mesmo teto, e se forem as pessoas certas, eu vou atingir o resultado. Tão simples como isso. Portanto, a minha maior skill é ver as pessoas. Desde o princípio eu te disse que a tua inteligência, a tua smartness e a tua forma como fizeste as coisas acontecerem e a tua cena de missão torna-te imparável. Estás a perceber? É o que é. Eu vou dizer, eu não vou votar no Chega, nem quero saber do Chega, porque eu não tenho fé não tenho fé em Portugal território. Certo. Para mim já acabou.
Se tu conseguires fazer alguma coisa, ou se outro político conseguir fazer, eu vou ser o primeiro a dizer que sou o vosso maior fã. Vocês fizeram uma coisa que eu considerava impossível e tenho aqui uma pessoa que vos vai agradecer por tornarem Portugal num país muito mais desenvolvido. Então podes guardar já essas palavras para me dizer daqui a 5 anos. Não é quando és eleito. Não, estou a ser eleito agora e daqui a 5 anos o país já vai estar tão melhor que tu já me vais dizer essas palavras. É pouco tempo. Não, mas 5 anos é muito pouco tempo, sim, para fazer o que nós precisamos de fazer. Tu precisas de mais tempo. Ou as pessoas que forem, e é preciso querer, é preciso os cidadãos quererem, eu acho que eles não querem. Portanto, pátria, o que é pátria? É a ideia de que a tal Portugalidade a que eu me referia não é só um conceito bonito, não é o país onde se tem boas praias e sol e bom vinho branco. É a ideia de país história que nos, sei lá, que nos chama a construí-lo e a dizer eu preciso que façam de mim alguma coisa. Portugal neste momento grita para as pessoas a dizer façam de mim alguma coisa. O que é Portugal? Tem aqui tudo. Não sei explicar, é a tal alma nacional. É uma coisa que nos envolve. Estás a dizer uma coisa que é cultural. Estás a dizer uma coisa muito abstrata. Eu não sei dizer o que é Portugal porque eu sinto. É difícil explicar o que é Portugal. São as pessoas? Não são só as pessoas. Porque Então, as pessoas é as que vivem agora e que estão aqui. Portugal é muito mais do que isso. Portugal é entrarmos em certos sítios e só nós portugueses é que sabemos que toca cá dentro. Não sabemos porquê. Toca-nos por ser uma coisa tão ligada a Portugal. Olha, vou-te dar um exemplo. Nós estamos numa zona qualquer do mundo. Vemos uma caravela. Toca-nos imediatamente. Chama-nos imediatamente. Claro que há outras coisas que também. O futebol, o fado, outras coisas. Mas ninguém, e tu já estiveste por muitos sítios que há mais do que eu, tu sabes isto, ser português é diferente de ser como qualquer outro povo no mundo. Efetivamente, e eu acho que os outros também se sentem diferentes. Não é? Portugal definitivamente tem uma cultura. Portugal definitivamente tem um espírito. Nós temos uma alma. E eu sou uma pessoa objetiva e eu percebo essa cena. Qualquer coisa. É isso que eu digo. Eu só acho que essa alma e esse conceito de pátria não tem necessariamente de ter território, é o que eu acho. E eu nem estou a falar especialmente do território, porque Portugal já teve vários territórios. Portugal já teve o território ultramarino, o Brasil deixou de ter, o Brasil era Portugal. É que o Brasil não era uma colónia, o Brasil era Portugal. Aliás, a monarquia chegou a estar lá instalada. Até 74 tivemos as nossas ex-colónias, que também eram Portugal. Portanto, eu nem me estou a referir tanto ao território, eu estou a referir-me ao que é ser português. Olha, o que Fernando Pessoa dizia que é Portugal. Isso. A ideia da língua, percebes? Que nos, não é língua só. Não é a língua só, é mais do que a língua. A expressão cultura, talvez seja melhor. Matriz civilizacional, talvez, não sei. Exato. Talvez essa expressão. Mas eu digo, e aqui não tem a ver com ter mas mais isto é mais importante que a família? É, porque a família vive dentro desse conceito. Eu não concordo desse com isto. Conceito. Não sei se concordo com isto. Para mim, Portugal está acima de tudo, excepto de Deus. Excepto de Deus. Ou seja, vamos imaginar, se houvesse uma guerra e tu tivesses que defender o território, tu sacrificavas a família por causa desse... Aqui não era sacrificar a família. Se me dissesse assim, se Portugal fosse invadido, eu corria o risco da minha vida e pegava em armas, sim. Ok, mas é a tua família? Pegava. Se a minha família pudesse defender Portugal também, eu esperava que defendesse. É o tipo sacrifício? Não era sacrifício, era de luta. E às vezes a luta implica sacrifício. Eu não sei. Eu acho que eu não. Olha, o Churchill tinha esta frase: há momentos que é tão bom viver como morrer. Se fosse a morrer pelo país que me acontecesse, para mim era uma enorme alegria. Há momentos que é tão bom morrer como viver. Mas que país? O país que estou a falar, do meu. Não estou a falar de outra coisa qualquer. Mas deste aqui? Deste aqui, do nosso. Destas coisas, como está agora? Não é, mas eu vejo o país muito para lá do que está agora. Para mim o país não é António Costa, nem é o Palácio do Rato, nem de São Bento. Eu não morria por este país. Tu morrias por este país? Eu morria por este país. Por este país aqui? Por este nosso país morri. Este nosso país morria. Eu por acaso não morria. Este país morria. Eu não morria. Olha, se nos acontecesse o que aconteceu à Ucrânia agora, se fôssemos invadidos por um país estrangeiro, eu não sei se morreria, mas lutaria para evitar que isso acontecesse. Eu acho que não. Eu acho que não morria. Eu acho que tirava bilhete e ia para um sítio com sol. Estou a falar sério, porque eu não consigo. Eu, para mim há Deus e a família. Não há. Não tens o conceito de pátria social. Compreendo profundamente o que é ser português, mas eu diria Deus, família e pátria. Ok. Punha nessa posição. Muito bem, mas isso cada um tem a sua opinião e neste registro todas elas estão certas, sim, sinceramente. Sim. Portanto, mas era uma curiosidade que eu tinha e agradeço muito por teres respondido. Portanto, na falar na imigração, eu como empreendedor e como tenho noções económicas, já isto também tens, e se não estudaste a área, deves ter pessoas que estão-te a apoiar, é uma área que gostas. Que gosto. Muito bem. Porque eu digo muito ligado à fiscalidade, que também toca na parte económica. Ok, então tens formação. Pronto. Portugal sem imigrantes, o scam da Segurança Social vai à vida.
as empresas deixam de ter capacidade exportadora porque nós somos baseados em produção de serviços e bens de baixa tecnologia. Não se muda uma coisa destas em 15 dias. Exatamente. E nem a natalidade vai aumentar em 15 dias. E a natalidade, nem como tu sabes, eu já fiz contas este ano e eu acho que 1 em cada 3 bebés nasce com background migratório. Não estou a criticar, porque as pessoas pensam logo, uma pessoa começa a falar de imigrantes, pensa que logo, a xenofobia. Eu adoro imigrantes, meu. E quando digo eu adoro imigrantes, adoro do coração, porque eu acho que gosto que me adorem quando eu estou lá fora, percebes o que eu quero dizer? E gosto de ser bem tratado. E as civilizações ocidentais são muito interessantes, não há nada em nenhum sítio é perfeito. Mas nós precisamos realmente, para o tecido económico e parlamentar, estes velhotes precisam das reformas, nós precisamos dos imigrantes. Sempre disse isto. Nós precisamos ou não? Eu sempre disse que sim. Mas precisamos de 200 mil por ano. Repara, Miguel. É 200 mil. Eu fiz as contas e não dá. Quem conhecer bem o tecido económico português percebe, neste momento, não é assim. Eu gostava que fosse diferente. Eu também gostava, mas isto é o que é. Não é o que a gente gostava, é o que é. Isso. Ora, hoje, a menos que fechassem uma série de empresas em setores estratégicos da economia, Exato. nós não conseguimos estar sem imigração. Exato. Então tinhas de fechar turismo, tinhas de fechar restauração, turismo, agricultura, indústria, têxtil, tal. Eu percebo que haja um eleitorado à direita que diz assim, isso não é correto e tal. Pronto, é mais ingênuo dizer o contrário, mas nós temos de ser realistas em política e sobretudo um partido que quer ter responsabilidades. Portanto, não pode simplesmente dizer, eu se ganhava os imigrantes tudo embora, pego neles no dia a seguir e tal. Isto não é verdade. O país precisa. Nem é legítimo. E o país precisa. Pelo primeiro ponto, e portanto eu sempre o disse e fica aqui registado. Ou seja, tu precisas destes 200 mil imigrantes. Não, segunda parte importante. Que tipo de imigrantes é que precisamos? Okay. E é aí que começam as nossas divergências. E depois, que tipo de imigrantes é que não devemos ter? E é aí que se aumentam as nossas divergências. Portanto, em relação à primeira parte... Qual é a tua estratégia? A minha estratégia é dizer... Os setores fundamentais em que a economia precisa de imigração e num tempo próximo Portugal, com a sua mão de obra, não consegue dar-lhe resposta, nós temos que ter as chamadas, alguns chamam-lhe cotas para imigrantes, outros imigração orientada por setores profissionais, económicos. Essa é a primeira solução. Mas estamos a falar de quê concretamente? Estamos a falar de se... Imagina, eu preciso para um restaurante, quem é que vem? Pronto, se precisamos para um restaurante, nós então, como precisamos para hotéis, ou para setores da área do turismo, então nós precisamos de um tipo de imigração que até eventualmente tenha que falar a língua, porque estamos a receber pessoas... Concordo. Brasileiros é o melhor. São super simpáticos. Pessoas que falem português. Isso. É prioritário pessoas que venham do Afeganistão ou do Paquistão. Concordo. Ou da China, não Concordo. É? Portanto, quando se diz orientado, é de acordo com as necessidades que o mercado precisa. Isso. Terceiro, o que é que não podemos ter, na minha perspectiva, eu sei que também não fica bem dizer isto, mas eu digo aquilo que penso, e porque acho que é um risco muito grande para a estabilidade do tecido social e até em algumas razões de segurança, é continuarmos a ter uma imigração massiva de pessoas que não têm nada a ver com a nossa matriz cultural e civilizacional. Tu não estás a falar de formação, estás a falar de matriz... Estou a falar de matriz de cultura. Digamos assim, cultural. Cultural. Basicamente estás a dizer nós não temos nada a ver com os indianos e com os paquistaneses, é isto que estás a dizer. Não temos nada, temos nada a ver. Isto não quer dizer que nós não tínhamos que ajudar quem chega. Estou a dizer é que... E que não tínhamos que ter misericórdia por todas as pessoas do planeta Terra. Exatamente. Ou de quem foge do terrorismo, da guerra, da perseguição por serem mulheres, etc. Isso. Agora, se continuamos a ter uma imigração consecutiva, imparável, massiva, de gente que vem desses países, nós arriscamos a que o conceito, entre aspas, de substituição populacional vá aumentando, arriscamos o choque cultural e civilizacional seja cada vez maior e a desintegração também. Porque chegas a um país, não falas absolutamente nada, não conheces nada do país, não sabes lidar com as pessoas, nem com as empresas, nem com a forma como elas trabalham. O mais vives normal num núcleo, faz um gueto. É começar ou a guetizar ou a viveres como muitos vivem hoje em Lisboa e no Porto e em Braga, nas ruas, ou em casas já de 20. Pessoas em Lisboa, vais à Estação do Oriente e vês lá não sei quantas pessoas a viver dentro. Assim, pessoas dessas regiões? Sim, e olha de Timor, que alguns até falam português, vais debaixo da Ponte Vasco da Gama, e tens nas zonas limítrofes e na Almirante Reis uma série de gente a viver na rua. E portanto, o que é que isto levou? A uma imigração massiva descontrolada, de chegar ao ponto de haver indivíduos que cometeram ataques terroristas na Bélgica e depois foi-se ver onde é que estiveram. Espera lá, foi em Portugal. Porquê é que é em Portugal? Ok, tu querias controlar a imigração, mas como é que controlas a imigração de Espanha? Porque esta é uma comunidade europeia, não é? Eles podem entrar por qualquer sítio. Mas as nossas regras estão erradas que a Comissão Europeia abriu-nos um processo por regras absurdas nos vistos da CPLP, que é dizer se qualquer pessoa pode entrar desde que diga assim, estou à procura de trabalho. Então isto faz algum sentido? Então quem vai chegar a dizer o quê? Olha, o que é que vem fazer? Vem cometer um ato terrorista. Posso entrar? O que é CPLP?
os países de língua portuguesa hoje, Mas isso não era o que tu querias. mas não de forma massiva, e essa é que é a diferença. Mas repara, mas se nós precisarmos de 200 mil, vamos imaginar, porque estão 100 mil a tirar bilhete. Mas, Miguel, temos que controlar o background destas pessoas. Eu isso concordo. Não Por exemplo, pode eu entrar vejo aqui a qualquer imigração pessoa nos Estados não. Unidos. Os Estados Unidos recebem mais imigrantes que a Europa. Sim. E agora aquilo está um bocado, ou sempre aquelas cenas de televisão deles a entrar ali, mas sabes que eles entram e não têm direito nenhum. Exato. Aqueles que entram e passam 20 anos e não se tornam americanos. Exato. Aquilo, Ora, na Europa é completamente aquilo diferente. é muito agressivo. Mas os que eles aceitam, aquilo é mesmo background check. Claro. Ou seja, eles são muito cuidadosos Então, e nós não e nós- tu podes ir para lá desde que vais trabalhar e ganhar mais dinheiro que os que estão E lá. nós não devíamos fazer o mesmo. Eu, por acaso, acho que um país para preservar a sua cultura e preservar a sua economia, claro que se deixares milhões de pessoas entrar, sei lá, 5, 10, 20% de pessoas, destabilizas tudo. Miguel, Isso é evidente, este ano, não é? quase 15% dos contribuintes já são estrangeiros em Portugal. Nós, a breve trecho, vamos ter 20% da população imigrante. O back-up migratório vai ser em breve quase 40%. Sim, eu acho que nós temos que assumir que a globalização está a acontecer em todo lado. Não é? Evidentemente. Nós temos que assumir que a forma como nós estamos estruturados neste momento impossibilita o controle desta mesma imigração. Torna difícil, mas tem que ser Como é que feito. está a fazer, por exemplo, a Polónia e a Hungria? Olha, a Hungria proibiu que entrassem pessoas oriundas de determinados Como é que eles Não deixam mesmo entrar. Mas as fronteiras estão abertas, Bom, tu podes entrar de carro. Em alguns casos não estão abertas. Dos países que não pertencem ao espaço Schengen, estão na A União Hungria Europeia. não pertence- Eles estão, mas não Mas a têm. Polónia, por exemplo, não tem fronteira. Sim, exato, o caso da Polónia. Podes entrar, simplesmente. Mas não consegues arranjar Os trabalho. migrantes que chegam a essas zonas terão que entrar pela via terrestre. Isso. Porque eles não aceitam, tal como está a ter feito Portugal, Itália, etc., qualquer pessoa que venha desses países entre. Ok. E, portanto, eles disseram que não queriam, porque era um risco para a civilização deles, em termos de segurança, etc. É. Nós deixámos entrar tudo. Tu repara, o caso que eu te disse há bocado, quando houve aquele ataque do afegão em Lisboa, que era um caso que aparentemente era lá que aparentemente não foi lá Sim, num sim. centro e tal. Sabes o que é que me chocou ver, Miguel? Não foi que foi um afegão que matou duas mulheres. Isso é um choque por si próprio, é um drama por si próprio. Morreram duas pessoas inocentes. É que quando ouvias o ministro da Administração Interna falar, poucas horas depois, ele não fazia ideia quem era esta pessoa. Ele não fazia ideia, e deve ter tido aconselhamento dos serviços, vários. Não Ele tinha não fazia ideia informação. quem era. Porquê? Ninguém tinha informação, Porque nós não João. controlamos nada. Nós soubemos este ano que o tipo que matou as pessoas na Bélgica, os turistas suecos, Exato. teve na Covilhã e na Guarda. Mas isto é um problema europeu. É. Ou seja, isto é um problema Quando de tu, sistema. ano passado, tens 1 milhão de pedidos de asilo na União Europeia, 1 milhão de asilo, não é imigração, só em asilo, tivemos 1 milhão de pedidos o ano passado. Ninguém aguenta isto. Olha, eu costumo dar este eu exemplo. acho que o pessoal que pensa que nós vamos salvar o mundo pela imigração Não vais. não tem noção de que existem 6 bilhões de É não ter pessoas a querer noção. entrar. Miguel, Isso concordo costumo dar o contigo. exemplo da casa. Pensa numa casa. Uma casa que não tenha portas nem janelas, não é uma casa. Lógico. É E um país terreno que não aberto. tem fronteiras não é país. Não é país. Isso, isso estamos de país. acordo e é evidente. É isso que nós queremos, é controlar e garantir que os portugueses estão em Repare, eu segurança. quando vou para um país e quero viver lá, eu tenho que me apresentar, tenho Claro. que dizer o que é que sou, o que é que não sou, o que é que vais fazer? o que é que vou fazer, quanto dinheiro vou ganhar, tenho que obedecer às regras todas. Eu acho Em Portugal, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa faz o que quer, qualquer pessoa nem precisa dizer o que é que vai fazer. Ok. Em Portugal, qualquer pessoa diz o que quer e vai para onde quer, eu percebo chega isso, de onde vem. Eu percebo isso, mas o que me preocupa é. Pronto, nós precisamos, vamos imaginar que vocês chegam ao poder e organizam um sistema para receber, por exemplo, imigrantes controlados, mas vai escolher, vais querer uma cultura mais parecida, vais escolher os países da CPLP, não é? O Brasil, o pessoal de Cabo Verde, o pessoal. Ou países da União Europeia com quem tínhamos mais afinidade, por exemplo, o caso dos espanhóis, o caso dos franceses. Mas esses não têm direito já a entrar? Esses têm, mas uma coisa é entrar, outra é estabelecerem-se mesmo. Se calhar, olha, E podes controlar isso? Tu podes dizer que não queres que os espanhóis se estabeleçam aqui? É possível Olha, isso? Ou não? hoje é mais difícil por causa das regras da União Europeia, mas vou dar um exemplo. Se calhar, em várias na área da saúde, para termos alguma, onde vamos ter que ter alguns profissionais, porque Isso. infelizmente o Estado não aceitou formar tantos como devia ter E formado. estão a sair. E alguns estão a sair. Se Muitos. calhar os espanhóis podem ser aqui podem trazer aqui algum aporte, como já há muitos médicos espanhóis em Portugal. Exato. Não será a mais trabalhar em Portugal. espanhóis? Não será mais de países. Não, há também cubanos, mas também há médicos espanhóis, sobretudo nas zonas fronteiriças, a trabalhar. O que eu digo é, Portugal tem que procurar imigração de afinidades culturais. Sim, eu percebo esse civilizacionais. raciocínio. Eu Se acho começa- que é lógico. Acho eu que é acho que é lógico, é uma questão coerente lógica. e é inteligente. Exatamente. E eu acho que qualquer imigrante que tenha a cabeça compreende isso. Acho que sim. Como eu também compreendo quando me exigem coisas quando querem entrar num país. Exato. Miguel, e são os próprios imigrantes. Eu posso dizer isto, que vários imigrantes que são do Chega e que votam do Chega. Sim, sim. E Eu que me percebo. dizem, Percebo. André, de facto tem que haver aqui controlo. Nós quando viemos tivemos que ter, olha, vários palopes angolanos que vieram nos anos 70, 80 e Isso, 90, isso. hoje dizem, mas o que é isto?
Então nós tivemos que vir e cumprir regras, Isso, estou a ter perceber. controle, ter trabalho. Agora, eu não sei quais são as regras, sou sincero. Vejo, para quem vive aqui, já não vive aqui há mais de 4 anos, eu vejo uma mudança de panorama. É brutal. É uma cena inacreditável. É inacreditável. Para quem não vive aqui, vocês não têm noção como é que é. É inacreditável. É eu aterrar em Portugal e dizer assim, onde é que eu estou? É isso mesmo. Mas estou a dizer porque é inacreditável. É inacreditável. E eu estou acostumado a isto nos outros países. Não, mas no aqui- meu país não era assim. Sim, nós já tínhamos visto isto na Bélgica, em França. Em todos os países que são mais, têm imigração mais antiga. Agora, em Portugal está a ser uma brutalidade. Foi explosivo. Foi explosivo rapidamente. Muito rapidamente. Daí o risco disto em 4 anos ou 5 se descontrolarem. Eu acho mais que eu, pelas completamente. minhas contas, já não tenho grande fé. Não é com malícia, é só dizer que mais vale aceitar que dói menos. É pá, eu não aceito isso. Eu percebo a lógica, mas eu não Eu aceito isso. estou um bocado pessimista. Tu não? chegas ao aeroporto de Lisboa às 11 da noite. Estou um bocado pessimista. Vais àqueles voos que chegam do Sudeste Asiático e parece que estás a chegar ao Bangladesh, honestamente. Por acaso, Portanto, aqui no Norte já começa a haver muito. No Porto já existe. Mas em Lisboa acho que deve ser muito Lisboa pior. está a ficar uma coisa que não pode ser tolerada. E portanto, isto não é nada contra estas pessoas, é porque alguém os chamou para cá e alguém até está a beneficiar Isso. com Mas eles. agora não será impossível, por exemplo, eles vão chamar as famílias, vão chamar os amigos e eles podem entrar por Espanha, de Espanha vem para aqui, vai ser difícil de controlar. Nós temos que e vai-se gastar recursos a controlar. Vai-se gastar recursos, mas é a última hipótese que temos E- de salvar ainda Portugal. Porque Exato. senão nós estaremos em risco. Eu aqui queria fazer uma diferença. Eu diria assim: é a única hipótese que tens de salvar a Portugalidade. Vamos dar outro Portugalidade. nome. Podemos dar Porque esse o território Portugal vai se manter aqui, seja com vai. portugueses ou com menos portugueses, Mas se um ele vai dia existir quase aqui. não houver portugueses, será um Portugal muito estranho, não é? Será um Portugal diferente. Será um Portugal muito diferente, Como não é? a França é diferente, como outros países são diferentes. Mas, ó Miguel, há uma E diferença. eu acho que eu fico triste, sou Há sincero, uma porque eu diferença- ando pelo mundo e começo a ver que tudo é igual. Exato, mas mesmo Isso assim. entristece um bocado, ou Uma seja, coisa é chegarem, é haver vagas migratórias para um país que tem 60 vai se milhões. tornar tudo na América. Mas esse é um risco. Uma coisa Vai ser é tudo uma à grande mente. vaga migratória num país com 60 milhões de habitantes, como é o caso de França, 60 e tal. Isso. Outra é num país com 11. O O impacto. impacto é muito maior. É impressionante. E o tecido social e o desequilíbrio social é muito mais afetado. Eu pensava que Portugal, por ser um país com menos recursos financeiros, eu pensava que eles não iam querer ficar aqui. Mas agora repara, há 2 problemas que aumentam isso. É que os outros países já não estão a receber tão bem como estavam, como era o caso da Alemanha. Então eles sentem que já não. Que é melhor ficar aqui, e Do depois que ir, o estou a aumento perceber. progressivo dos lógico. salários, nomeadamente do salário mínimo, também levou a que já fosse mais confortável ficar em Portugal. Exato. Porque essas pessoas, a maior parte. Essas pessoas querem enviar dinheiro para fora. Exato. Ora, se ganharem aqui 900 euros faz ou muita 1000, diferença na vida deles. para alguns deles ganham 100 dólares por ano. E sabes uma coisa nos que eu te países digo? deles. Eu acho impressionante e acho de valor os portugueses aceitarem isso. Uhum. À custa de muito sacrifício, e nós já vamos falar sobre essa fase, que é quem sofre com isto são os portugueses de classe média. Claro. É quase todos. Onde eles são comprimidos, começa a existir a impossibilidade dos seus ordenados subirem por causa da lei da oferta da concorrência. Porque há uma compressão salarial cada Compressão vez maior. salarial e há uma compressão do nível de serviço que recebes dos teus impostos, Evidente. porque tu tens mais pessoas e são pessoas que consomem recursos E na saúde já estamos a ver isso. e vamos ver isso em todo Tu lado. vais aos centros de saúde do centro de Lisboa, a pressão que existe já é brutal, migratória. Mas sobre- haverá gente que dirá assim, mas é bom, porque estamos a ajudar as pessoas. E eu, se as pessoas me disserem isso, sabes o que é que eu digo? É de valor. Não, de valor é, não devia era por causa disso os portugueses esperarem 3 anos por uma consulta médica. Mas imagina que eles dizem, eu prefiro esperar 3 anos e ter este... Eu não preferiria. Eu preferia ter um serviço de saúde que funcionasse rapidamente. E eu acho Mas que é uma questão de lei de oferta e procura. Existem 1,5 bilhões de é pessoas evidente, na mas Índia, a não é? culpa foi ter deixado de entrar sem qualquer controle. Se não pudesse entrar, não entrava. Mas, por exemplo, no ponto de vista cristão, o que é que achas que é mais cristão? Não, acho que evidentemente Jesus Cristo diria que temos que ajudar o estrangeiro, como disse sempre. Mas eu também não sou contra ajudar o estrangeiro. Uma coisa é ajudar o estrangeiro, outra é dizer ao estrangeiro venham todos, de qualquer maneira, porque a breve prazo. Outra coisa é prejudicar o português, é o que estás a Não, dizer. e não só, é que a breve prazo eu vou deixar de conseguir ajudar o estrangeiro também. Porque quando chegar tanta gente, Correto. que os serviços fiquem destruídos, É uma boa observação. na verdade já não vou conseguir ajudar. E É como depois, se o sol estivesse a ficar frio. exato. E depois fica observação. frio para os que estavam e para os que E chegam. depois pode não dar para organizar. Não, e depois pode destruir tudo. Não é? Eu acho que isto É tem bomba uma certa, atómica, não é? pode ter uma certa lógica. Eu estou muito, muito pessimista em relação ao... que já deves ter notado. Notei. a imigração, olha, eu vou dizer esta frase. Mas repara, mas para manter o esquema a funcionar, Talvez. é preciso ter os imigrantes. Não digo que não, mas não tenhas dúvidas disto. A imigração é a bomba atómica sobre a Europa. É A imigração é a bomba atómica sobre a Europa. E não és a primeira pessoa a dizer isto e tens filósofos a dizer isto, atenção. E eu acredito que sim,
Eu acredito que a Europa já acabou. Eu acredito que a Europa se vai dividir em 2 ou 3. Vai-se partir, literalmente, porque, repara, quando outras pessoas que se organizam melhor, outros países, vamos imaginar a Dinamarca, Polónia... Não vão querer ter nada a ver com o que está a passar no sul da Europa. E vão dizer, não, é para sair. Nós estamos a deixar o sul da Europa aculturar-se completamente. Era um sítio tão... Era o melhor do mundo. Era o melhor do mundo. Era um sítio com tanta cultura assim. Ainda é, mas agora já mais diluído. Mas o que me preocupa não é o presente que eu estou a ver. O que me preocupa é o futuro. É que o futuro é muito mais sombrio quando olhamos para ele assim. Não? Exatamente, porque há muita gente lá fora e as pessoas querem uma vida melhor. Sim. E é irresistível para eles quererem vir para aqui. Sim. E é absolutamente legítimo. Tu sabes o que é que dizem nos hospitais? Dizem nos hospitais para que os profissionais de saúde tenham muito cuidado para se adaptarem e não ofenderem estas pessoas em várias matérias culturais. Não são eles que têm que se adaptar a nós. Nós é que temos que nos adaptar a eles. Mas que país é este que perdeu o seu orgulho todo, perdeu a sua forma de estar e de viver? Não. Quem vem para cá tem que cumprir regras. E tem que se adaptar a quem já cá está. E tem que se adaptar ao que temos cá. Mas isso tem lógica, não é? Mas a Europa sempre foi... Foi mole. Desde a Segunda Guerra Mundial. Tem a ver com a nossa matriz também, os nossos valores, não é? E porque nós só estamos a exigir, só estamos a dar misericórdia sem exigir responsabilidade. Exatamente, esse é o erro. Isso vai ter o seu preço. Os ingleses diriam que somos uns pussies. Exato. Mas, por exemplo, os americanos são muito mais agressivos do que nós, e os ingleses são intermédios. São mais patriotas. E os ingleses saíram da Europa. Eu dizia assim, estes gajos vão se lixar e tal, vão sair do mercado único, isto é gente maluca, pensava eu. Mas eles estão melhor em muitos setores, em alguns não. Eles mas podem sofrer economicamente, eles já têm muitos problemas de imigração, os problemas de estruturação, aliás, eles saíram por causa de quê? Foi por causa da imigração. E o sonho do inglês é tirar bilhete lá e passar a reforma num sítio com aliás, há muitos em Portugal a viver também. Mas o que eu sinto é talvez ter cortado o cordão umbilical mais cedo se torna uma vantagem mais tarde, se acontecer o que eu acho que vai acontecer. Não sei, eu também não sei o futuro. Mas, Miguel, de facto, se a Europa continuar assim, isto torna-se um perigo. Mas repara, quem ganhou as eleições na Itália fez alguma alteração? Está a fazer algumas. É verdade que não são tão rápidas como nós queríamos. É difícil. É muito difícil. E, portanto, Miguel, se tu me perguntares assim, vais resolver o problema da imigração num ano ou 2? Não vou. Tens hipótese. Eu não tenho hipótese. Então não vou estar a enganar as pessoas, a dizer é possível. Agora, há uma coisa que vos digo, desde o dia 1. Porque o problema da imigração não são os imigrantes. Mas eu sempre disse isso. É que nós andamos, é os que andam a chamá-los e é os que não têm regras para receber. Portanto, aí está o problema. É só uma questão de organização. Portanto, eu não posso dizer às pessoas hoje em Portugal, já com quase 20% de população imigrante cá, que vou resolver isto num ano. E tu tens 100 mil pessoas a sair. São 100 mil jovens que se sentem comprimidos e sentem-se impossível fazer Miguel, vida aqui. É o pior que podíamos ter. Os nossos melhores, mais qualificados vão-se embora e estamos a importar uma imigração pobre, pouco qualificada em muitos casos, que vem de culturas completamente diferentes e, portanto, qual é o saldo? Como dizem os economistas. É terrível. Mas eu acho que o problema está na origem, está no tecido económico que nós criamos. Também é verdade. É como se tu tens que planear a longo prazo. E um país também. O socialismo é muito interessante no princípio. É muito bonito. É muito apelativo. Mas depois tu entras numa encruzilhada. Claro. E nós estamos na encruzilhada. E não sais dela. E não dá para sair. Porque o socialismo criou uma série de pobres que ficam dependentes do Estado e que depois votam sempre nos mesmos para não saírem dessa dependência. Exatamente. E tu, quanto mais pessoas puseres nesse grupo, mais votações tens. Tu substituis 5, vamos imaginar, um voto por 5 votos. Miguel, mas esses imigrantes todos que entram e que são legalizados à pressa, achas que vão votar em quem depois? Eu sei em quem vão votar, por isso é que isto pode ser a vossa última oportunidade. Olha que se não for a última é das últimas. Se não for a última é das últimas. Porque quando esta malta toda que está a entrar, ilegalizada à pressa e sem cumprir regras, começar a votar, estamos tramados. Mas todos. Devo dizer que, apesar de eu ouvir as tuas afirmações, eu sou uma pessoa pragmática e de resultado. Já deves ter reparado, não é? Já. Eu comecei quase sem nada. Sim. E pronto, safei-me, vamos dizer assim. Que é o mínimo que se pode dizer. Safei-me, e o que eu sinto é... Eu sou pragmático, assim. Eu, se vou construir uma casa, vejo que não tens tijolos, eu digo, adeus, até amanhã. Eu, se vou fazer uma empresa, vejo que não, mas faz tu. Eu, se estou a meio do caminho e detecto que não vai dar, eu paro logo. Eu, no meu pessimismo em Portugal, estou nessa posição. E então estruturei a minha vida absolutamente com essa visão e tenho um projeto de virtualizar o que é esse conceito de Portugal, porque eu acredito na impossibilidade de resolver o problema. Não quer dizer que eu tenha razão.
Porque pode-se. E eu aí espero que tu não tenhas razão. E tu esperas que. Eu espero não ter razão. Ok? Porque eu só desejo bem para as pessoas, não é? Portanto, só para fazer o panorama da imigração, que é uma coisa importante, tu não tens não tens problemas com os imigrantes, gostavas era de ter controle sobre os imigrantes, não consegues resolver o problema a curto prazo. Não consegues resolver num ano ou dois. Precisamos de ter precisas de tempo. Precisamos de tempo para resolver precisas esse problema. para o tecido empresarial, precisas de. Para a máquina E porque funcionar. mesmo os controles têm que ser postos em prática, vão obrigar Demoram a tempo. trabalho, nomeadamente a nível comunitário e a nível europeu. É E, portanto, muito quem disser trabalho. que faz isto rapidamente está a É um mentir. trabalho muito difícil. Está a mentir. E há uma coisa que vamos fazer. Vamos ou proibir ou dificultar muito a imigração oriunda de certos países e de certas zonas do mundo. Ok. Compreendido. Tu quando morreres, queres uma estátua? Não. Mas tu disseste isso numa entrevista. Mas é a brincar. Ok. Ok, muito bem. Era só uma curiosidade. Sabes o que é que eu queria quando morresse? Se tu conseguisses fazer essa cena em Portugal, eu fazia-te uma estátua. Ora, então fica aqui o compromisso. De bronze. Aqui, onde estamos. Onde quiseres. Onde é que queres a estátua? Pá, isso É que eu já fiz estátuas para várias pessoas. Estou a falar a sério. Já disse a pessoas, vou-te fazer uma estátua. Uma estátua. E por acaso, olha, o falecido presidente da Póvoa Lanhoso disse-lhe que ia fazer uma estátua. Ele por acaso faleceu e fizemos uma estátua. E está lá na Póvoa Lanhoso. Então, olha, se alguém tivesse que fazer a minha, ali onde está aquela do Parlamento horrível da parte lateral, está uma horrível. De quem é Tiras essa, não me recordo agora do nome, um parlamentar liberal. Quando eu for rei, Tiras essa e o metes a Parlamentar minha. Liberal, estás a dizer isso ao Miguel. Não, mas era de liberal da altura. Ok. Pronto. Eu vou instalar a monarquia em Portugal. Eu gostava do teu apoio. Eu vou ser o rei. Tu és o rei. Não é? E então aí já vou poder fazer isso. Já podes fazer estátuas à Eu vontade. não quero administrar, só quero controlar. Queres ser o novo Dom Carlos, no fundo, não é? Não sei o que é que fazia o Dom Carlos. Eu gostava de caçadas, gostava de grandes Não. jantaradas e depois Isso, falava assim por isso alto. eu não preciso. Ah. Eu não preciso. Mas eu acho que tenho capacidade de controlar e dizer: este gajo é bom, vai gerir. Vai, este sai. Este sai, isto não presta. Mesmo uma maquinha, estás a dizer? Bom, nós não precisamos disso, mas precisamos de alguém que tenha Mas era mau ter firmeza. monarquia? Eu não sou monárquico, não era mau. Temos muitos monárquicos no Chega. Eu vejo muitos países no mundo Sim, funcionam desenvolvidos com muito monarquia. bem. Temos aqui ao lado de Espanha, embora não seja um bom conceito de país Aliás, assim desenvolvido. sim, mas tens na a Dinamarca. Dinamarca ainda agora que substituiu, que vai mudar também para o filho, a Suécia, a Holanda, a sim, Bélgica. Exatamente. Não sou estruturalmente contra Canadá. as monarquias. Reino Unido. É só, sabes qual é a ideia? Eu sou muito afeto, talvez é um vício de geração. Ao princípio republicano da eleição. Espera, mas eu diria diferente. Era um rei diferente. Era como no século XIV. Ah, era o Estado sou eu. Não, era um rei. Isso era um ano sem absolutismo. Imagina, vocês dizem, o Mike Billans é o rei, o Goró. Eu sou gay, rei. A partir daí ele vai morrer. Certo. Nós gostamos deste rei, mas não vai ser o filho dele, porque não tem competência. Vamos arranjar um novo rei. Portanto, e as cortes elegiam um novo rei. Tu precisas é de aristocracia de qualidade. Pois é, que eu vou saber. produzir. Só me tens que dar tempo. Ok? Portanto, essa seria a minha ideia. Liberdade ou segurança? O que é que preferes? As duas, porque são tão importantes as duas. Elas são incompatíveis. Tens que escolher uma. Porque uma dá-te, quando uma cresce, outra Sim, diminui. mas se tivesse que escolher neste momento em Portugal, eu acho que temos que dar mais segurança às pessoas. Ou seja, Isto não obriga a que seja menos liberdade, mas às vezes esta obriga a uma certa compressão. Aqui em Portugal e na Europa há sempre esta visão autoritária. Vocês não conseguem resistir. É uma coisa. Que é diferente da América Latina, por exemplo. Ainda agora ao Milei, a palavra é muito mais liberdade do que segurança. Exato. E Muito por exemplo, mais. na América do Norte também. Na América do Norte também. Ou seja, mas a Europa Mas a matriz europeia não é é essa. autoritária. Eu não diria, autoritária não era o meu termo preferido, mas segurança sim. Eu acho que nós Eu precisamos digo que é muito de autoritário porque assim é sempre autoritário no sentido que faz parte de. O pessoal vai dizer autoritário, vai pensar logo em nazismo. Sim, não, nada disso. Se tu me dissesse assim, eu prefiro sacrificar um pouco da minha liberdade e ter mais segurança, sim. Não sei se é um vício de formação, mas sim. Acho que é uma cena da Europa. Mas sim. Eu, por exemplo, tenho muita mais influência anglo-saxónica. Exato, o mundo anglo-saxónico pensa ao contrário. Pensa, é muito diferente. Sim. Sem dúvida. Olha, sabes onde é que há um debate muito interessante sobre isso? As câmaras de videovigilância. Em que os mais libertários tendem a ser contra as câmaras de videovigilância, porque apesar de tudo é uma compressão de direitos pessoais, e aqueles como eu defendem mais segurança acham que a videovigilância é fundamental para controlar a criminalidade. Ok. Estou a E aí é perceber. um bom debate, liberdade versus segurança. Eu acho que é um debate filosófico muito interessante. Deixa eu perder. Esta aqui não é aqui. Isto já falámos. Já falámos de tudo então. Não, aí tudo. Eu tenho aqui umas perguntinhas que era... imagina, se tu fosses então eleito primeiro-ministro, tu mantinhas o sistema de administração que nós temos atualmente ou fugias mais para uma tecnocracia? Olha,
Ou achas que os políticos têm capacidade de administrar? Se eu tiver a possibilidade de formar um governo, vou fazê-lo o mais técnico e buscar gente que não sabe nada, que não é político? Porque assim é difícil. Para, tens um partido. É verdade. As pessoas estão a ajudar-te a trabalhar contigo. Mas elas depois querem os trabalhinhos, não é? Certo, mas cabe-nos a nós dizer que a política não é uma coisa de trabalhinhos. Há funções para tudo. Por exemplo, se me disseres assim, o Parlamento tem que ter competência legislativa, etc. Mas é um lugar muito mais de expressão política. Isso. Eu concordo com isso. O governo. Eu acho que o Parlamento é um sítio bom para políticos. No Parlamento tem que haver políticos. Tem que haver também competência, evidentemente, mas tem que haver políticos, porque tem que ser políticos, tem que saber gerir politicamente, tem que saber dialogar politicamente, tem que saber fazer consensos, etc. No governo eu vejo a coisa um bocado diferente. Eu acho que nós hoje em dia, com a degradação tal a que estamos do sistema todo administrativo, nós precisamos de pessoas competentes nas suas áreas que digam o que é que vão fazer, que resultados vão alcançar, como é que precisam para alcançar aqueles resultados. Se eu tiver a hipótese de formar um governo, não digo que seja toda a gente, há sempre um núcleo político no governo, formarei o governo. Isso. Há sempre um núcleo de coordenação política, digamos assim, para que não seja só uma decisão puramente técnica, mas haja um planeamento político, digamos, a médio prazo. Não é? Estás a dizer tipo para ganhar as próximas eleições. Não estou a dizer isso. Estou a dizer para alcançar determinados objetivos, que às vezes o técnico não tem. Ou seja, o técnico também tem que perceber que nós temos um objetivo político. Imagina, olha, a imigração, que estávamos a falar. Ok, estou a perceber. Tu dizes, é preciso que alguém diga qual é o objetivo e o que é que pretendemos. Ou seja, assim, eu prefiro sacrificar crescimento económico, mas eu não posso receber tantos políticos aqui. Ok, os boundaries. Exato, ou seja, compreendo. Há sempre um núcleo de coordenação política. Mas isso não é preciso administrar, isso é preciso vocês terem um núcleo que diz o que quer. Exatamente, um núcleo de gestão política. Isso. A maior parte do meu governo será um governo técnico e de competência. Não tens dinheiro para pagar. Bom, mas isso já é outra questão depois, é se eles aceitam ou não aceitam. Ninguém vai aceitar, ninguém competente vai aceitar. Às vezes também é preciso um certo sacrifício pelo país. Só se for alguém que queira trabalhar para o bono. Eu por exemplo, eu não aceitava, digo já. Eu acho que é possível formar um governo de gente competente e que seja menos ligado à política. Repara aquilo que falámos há bocado, Deus, pátria e família. Porque é que é importante a escala de valores? Quem colocar esta escala de valores, Deus, pátria e família, perceberá que há momentos na vida que é preciso sacrificarmos a nossa condição pessoal, profissional. Eu sei que sim, mas para fazer um sacrifício pelo país. A fazer pro bono. Não digo pro bono, mas é de acordo com a remuneração que há hoje. Quem ganha 50 paus por mês, se lhe vais dar 3.000 euros, mais vale ser de graça, mano. Exato, nessa escala de valores, sim. Não? Exatamente. Que não consegues arranjar gente muito competente. O que procuramos fazer é os melhores do mundo, Liga dos Campeões, é muito mais caro. E há uma possibilidade política. Acredito que há gente que vai sempre dizer que não, mas também acredito, Miguel, acredito mesmo. Não estou a dizer isto por dizer. Eu acho que há sempre gente disposta nos momentos difíceis ao sacrifício pelo seu país. Ok, acredito. Se calhar muitos que nos estão a ver são bons e sabem, perguntam-se hoje a eles próprios, que são médicos, engenheiros, economistas, não é? Empresários. E eu gostava que eles se perguntassem, num determinado momento, teriam dispostos a sacrificar o seu salário, um bocado do seu salário, para vir ajudar o país ou não? Se calhar eu acho que a nossa visão é um bocado diferente, porque repara, a administração é uma cena de gente que ganha muito dinheiro. Eu sei. Ou seja, um médico é um médico. Um administrador é uma liga diferente. Mas há médicos que ganham muito dinheiro também, sim, a certos níveis. Mas, por exemplo, o que eu estou a dizer é os administradores das melhores empresas do mundo ganham tipo 10, 20, sim, 30 milhões. Não é possível fazer isso a nível de um governo. Exato. Eu acho que seria possível. Tive um debate no outro dia com jovens sobre isso, porque se fosse eu escolhia os melhores do mundo para administrar. E se custassem 100 milhões não havia problema, porque eu sei que ia ganhar 1000. Exato, mas o governo não é assim, não é? Lá está. É uma estrutura que está, percebes? Uma estrutura estabelecida que impede o desenvolvimento económico. Por isso é que temos que apelar aqui também a um certo sacrifício pessoal. Pois, é preciso ter fé, não é? Eu fazia-te uma última pergunta, que é esta. Como é que vês Portugal daqui a 20 anos? Mas a questão é, esta pergunta gostava que refletisses e disseste com sinceridade. Como é que vês, tu já estás a fazer as tuas contas e os teus números de como é que eu digo isto para ganhar votos, que é irresistível. Já está há muito treino. É muito treino já. Mas já está eu vou tentar ser o mais... Até dá-me duas visões, uma onde tu és eleito e uma onde tu não és eleito, mas não sejas exageradamente otimista no caso de seres eleito, nem exageradamente pessimista, uma coisa sincera, para vermos daqui a 10, 20 anos o que é que eu vou tentar distinguir como é que eu vejo o país e como é que eu me vejo a mim. Okay. Daqui a 10? 10 anos ou 20? 10 a 20 podes escolher o prazo que... Um país em que eu fui eleito e um país em que eu não fui eleito. Ok. Um país em que eu fui eleito primeiro-ministro será um país muito diferente daquele que temos hoje.
em muita coisa. E depois a história dirá-se melhor se pior. Eu acredito que melhor, mas a história dirá-se melhor pior. Do modelo de funcionamento económico, à pressão migratória, à transparência dos cargos públicos, ao combate à corrupção, será um país muito diferente, mais aguerrido. A justiça será muito diferente daquela que temos hoje. Terá que ser rápida, terá que funcionar, o que também pode levar a que cometa erros de vez em quando. Isso é uma boa observação. E portanto temos que ser honestos intelectualmente, também pode levar a cometer erros. Que é o que acontece na América. Exato, mas tem que funcionar, tem que dar o sinal para fora de que funciona e que não tem preferências, que sabe funcionar de forma imparcial. O país em que eu fosse eleito é o país em que alguns tiveram que pôr mãos à obra e desencostar-se do Estado, onde estavam encostados eles e eventualmente famílias deles ou os círculos sociais deles. E Estás a falar de centenas de milhares de pessoas. Certo, é para esses. E por isso eu sei que talvez não vá ter o voto desses. Mas eu quero lhes dizer que a vida deles não pode continuar a ser assim. E isto talvez não seja popular, mas não pode continuar a ser assim. Porque nós não podemos continuar a ter metade do país a pagar para a outra metade. Todos temos que contribuir para esta Portugalidade, ou Portugal, ou o que seja. Mas tu não consegues digamos, prometer crescimento económico. Eu consigo prometer um modelo. Ou seja, vês esse mundo. Eu consigo prometer um modelo em que tenha certeza que se acabar a cultura de subsídio à dependência que temos e a cultura de pressão fiscal que temos, nós vamos ter desenvolvimento. Tenho a certeza. Porque nós não somos piores do que os outros. Nós não temos menos qualificações do que os outros e nós não temos menos energia do que os outros. Basta ver o que fazem os nossos empresários quando vão lá para fora. São dos melhores às vezes. O que isto quer dizer é: o país que eu prometo é um país com menos burocracia, com menos subsídio à dependência e, portanto, sim, quem vive de subsídios, por regra e por norma, vai ter que se habituar a não viver, mas também quem trabalha e quem investe e quem se esforça vai sentir, talvez pela primeira vez em 40 anos, que vai ter um país para ele. Foi sempre um país para os outros. Agora é tempo de ser o país de quem trabalha, o teu país de quem investe, o país das famílias, e não o país dos coitadinhos, como eu costumo dizer. E nós criámos um país de coitadinhos, porque isso dava votos e era fácil. O país em que eu sou eleito não será esse país. Perguntar-me, isto não gerar conflito social e não gerar tensão social, eventualmente. Mas isto é como todas as operações. Para se tratar um corpo, às vezes é preciso remover algumas partes. Ou seja, vai originar nesse processo muito sofrimento. Eu não sei se vai gerar sofrimento. Vai gerar, pelo menos, pressão. Mas este país não mudará se não sentir essa pressão. Que alguém lhes diga: meus amigos, por que caminho é que estamos aí? Porque estamos aí para o precipício. Ou voltamos para trás, ou vamos direitinhos ao precipício. Podemos ir a rir, e alegres, e felizes, e de mãos dadas. O que eu lhes quero dizer é: estamos a caminho do precipício. Ou paramos a tempo, e ou isto seja, vai criar então alguma tu achas dor. que se tu não fores eleito, vamos para o caminho. O Portugal que vês então será como... Não digo eu enquanto pessoa. Acho que se não houver um corte de se modelo... alguém não mudar o modelo... E o modelo, neste momento, só o Chega é que propõe uma mudança de modelo. Acho que caminhamos para uma situação de precipício. Que Portugal é que vês então nesse caso? Nesse caso vejo um Portugal cada vez mais pobre, vejo-nos a tornar-nos uma espécie de Albânia da Europa, na parte oeste da Europa, com a agravante de que a Albânia está no meio de vizinhos que também, excepto agora nos últimos tempos, também não são particularmente ricos. Nós corremos o risco de nos tornarmos aqui a Cuba do ocidente da Europa, com o que isso implica de pobreza, não de imigração, mas de emigração, dos nossos a terem que partir, de destruição de serviços públicos, e o que me custa mais, olha, talvez esta parte para alguns seja mais romântica, a destruição do sonho que os nossos antepassados tiveram de um país grande, de um país forte, de um país que tinha todas as condições para ser alguma coisa, porque ao contrário de outros não temos divisões territoriais, étnicas, religiosas, tínhamos tudo para ser um grande país da Europa, um país rico, um país moderno, um país forte. E o que eu vejo é que se isso não acontecer, nós corremos o risco de destruir o sonho desses nossos antepassados. E a pior forma que eu tinha de morrer era saber que no dia em que morrer, o sonho desses antepassados não foi cumprido. Deixa-me ver, tu dizes tu aos teus netos que foste o último em Portugal. Não o último, mas os últimos. Mas dos últimos em que ainda havia esperança de fazer alguma coisa. Espero não dizer isso aos meus netos. O que eu espero dizer aos meus netos é que fui o primeiro a mudar o modelo e que muitos de que vieram a seguir continuaram a mudar esse modelo e a melhorar o país, porque eu não ia ficar no poder, espero eu, para sempre, nem muito tempo, e acho que os cargos públicos devem ir mudando e as pessoas devem ir dando lugar a outros. A menos que tenhas um rei. A menos que tenham um rei. Ok. Eu acho que muito interessante e acho forte a tua mensagem. Nota-se que és o man in a mission e o resultado está-se a mostrar. Desejo sorte a quem ganhar as eleições para tentarem realmente melhorar o país. Eu já tive aqui outras pessoas de outros panoramas políticos que acham que está tudo
mais ou menos bem. Mas não estão. Os portugueses dirão. Portugueses E eu dirão. agora só queria saber se queres boleia para ver o Milley. Eu agradecia muito e ia adorar, mas tenho que me concentrar aqui nas eleições, portanto vou ter que ficar mais um tempo. Olha, foi um prazer conhecer-te. E Prazer foi desejo meu. sorte e corra tudo bem. Obrigado. Boa sorte para Prazer. vocês também.